Alina Clover, uma pobre e simples recepcionista de guilda, funcionária pública, salário alto, uma vida confortável e despreocupada das dívidas. Todavia, nem tudo são flores. Cansada de tantas horas extras por culpa de aventureiros inúteis. Um dia ela decide implorar aos deuses uma habilidade capaz de acabar com seus dias exaustivos de trabalho abusivo. Ela só não sabia que iria receber uma habilidade Dia, habilidades lendárias usadas pelos seus antepassados, capaz de destruir monstros com um único golpe. Depois disso, sempre que a papelada começava a se acumular, ela vai até as dungeons e finaliza todo o trabalho por conta própria, sendo conhecida pelos aventureiros como Carrasco, um aventureiro que aparece nas dungeons e some sem deixar rastros. Na tentativa de esconder sua identidade, um dia enquanto ela assolava um dragão, acabou sendo reconhecida pelo líder do maior grupo do reino. Daí foi só ladeira abaixo. Agora tudo que ela almeja são seus dias de folga do trabalho abusivo. O anime começa com a garota acordando depois de tomar café e trocar de roupa. Ela tá pronta para começar mais um dia. Hoje ela vai dar seu melhor. Ela é a recepcionista de uma guilda de aventureiros. Um trabalho tranquilo. Seu emprego também é estável por ser uma funcionária pública. Ela usa um uniforme bonito e orienta os aventureiros com sua simpatia. Aos poucos ela processa a papelada. Esse é o emprego perfeito. Ou ao menos era pra ser perfeito. A cena corta para um grupo de aventureiros lutando contra um dragão de fogo infernal. De repente alguém entra na sala. Mas como você se recusa a morrer? Ela invoca seu martelo de guerra e parte pra cima do dragão. Ele dispara uma baforada de fogo. A garota pula e dá-lhe uma martelada na cabeça. A cena volta para a guilda de aventureiros, lotada de gente. Parece que é minha vez. Esse homem é conhecido na guilda como Gas, Lâmina de Astron, uma das estrelas da guilda. Para de ficar enrolando e vem logo pro balcão, carai. Ele se aproxima e fala que vai enfrentar o chefe das ruínas subterrâneas de Belfla, o dragão das chamas infernais. Oh, sério, meu senhor? Deixa eu verificar seu formulário. Ele fala que muitas pessoas acreditam na sua vitória. Afinal, estão demorando demais para conquistar aquela masmorra. E por isso, o grupo da Espada de Prata vieram cumprir essa missão. Quem tá demorando para conquistar são vocês, malditos. Como os senhores aceitaram a missão em grupo, preciso verificar sua licença de segunda classe. Ele fala que é membro do grupo mais forte dessa guilda. E uma recepcionista como ela não precisaria de licença para reconhecê-lo. É claro que eu te conheço. Eu lido com aventureiros todos os dias. Eu tenho escolha. Mas também não posso atribuir missões para quem não apresenta licença. Ela fala que o conhece, mas ela precisa da licença para garantir que a vida dele não corra perigo durante a missão. Por isso, ela precisa ter certeza que ele é forte o bastante para se aventurar dentro da masmorra. Ele apresenta a licença e é liberado. Mas a fila continua imensa. Parece que não acaba nunca. Coitado, já tá perdendo a calma. Ela chama o próximo da fila e bola pra frente. Muito tempo para as masmorras do continente. Colocar os monstros para correr e construir uma cidade no caminho. Essas pessoas eram chamadas de aventureiros. Entre todas as guildas que lidam com aventureiros, balcão enquanto nossa menina tá preenchendo papelada. Até agora ela já havia preenchido metade das atribuições das missões. Ela ainda precisa contabilizar as atribuições de hoje e fazer um relatório diário. A coitada só quer ir pra casa. Começou até a imaginar o que ela estaria fazendo nesse exato momento. Ela fala que não tem prazer algum de estar onde está. Bem que ela poderia deixar tudo pra amanhã, mas não pode. Se ela fizer isso, vai acumular ainda mais trabalho. Ela toma um energético e é hora de colocar a mão na massa. Ela pensa que tá fazendo hora extra por causa daquele maldito dragão de fogo infernal, o chefe das ruínas de Belfla. Como ninguém consegue derrotá-lo, monstros continuam renascendo, e os aventureiros irão continuar aceitando a missão até que o chefe seja derrotado. Por esse motivo, ela continua lidando com multidões durante o dia. Merda que não acaba nunca. Não vejo como esse problema vai ser resolvido. E a culpa é daquela lagartixa. Já tô nesse ritmo há um mês. Só voltei paz quando aquela masmorra ser conquistada. Ela fala que estava preparada para lidar com horas extras até esse dia chegar. Mas que saco, isso é um saco. Ela bate na mesa e fala que vai sair na hora, custe o que custar. A cena corta pro chefe da masmorra. O grupo Espada de Prata estava a todo vapor. O dragão ataca. O ataque é defendido. O gás parte pra cima e dá-lhe um corte, mas seu machado ricocheteia. O dragão dá-lhe uma mãozada que ele é arremessado contra a parede. Rapidamente ele recebe uma cura. O dragão é atacado por vários ataques de magia de gelo. Entretanto, não surtem efeito. Ataques físicos não fazem dano. Ataques mágicos também não fazem nada. A situação estava ficando crítica. É sugerido que eles batam em retirada. De repente, alguém abre a porta. Ativar a habilidade. Ela dá-lhe um golpe, mas ela desvia e dá-lhe uma martelada na pata. O dragão cai de joelhos. Todos estão impressionados. De repente, ele começa a voar. Ele manda outra baforada de fogo, até que ele despenca lá de cima, arregaçado no chão. Os aventureiros não conseguem acreditar. Ei, espera aí. Essas roupas, os aventureiros costumam trabalhar em equipe. Mas o Carrasco, no seguinte, parece que ela estragou tudo. Tá sendo caçada para investigação. Em resposta à aposentadoria do Gás, Lâmina Astro, a guilda começou a procurar o Carrasco para ser o novo atacante do grupo. A Layla chega ali e pergunta se a Alina conhece quem é o poderoso Carrasco. Ela fala que não conhece e pergunta qual é desse papo de poderoso Carrasco. A Layla fala que ele aparece do absoluto nada para salvar os aventureiros em perigo e depois vai embora sem ao menos falar seu nome. Layla fala que sabe que o Senhor Jade é super popular, mas ela acha o Carrasco ainda mais maneiro. Se ele entrasse pro grupo Espada de Prata, eles ficariam ainda mais
mais incrível. Mas nem pensar. Se descobrirem que eu ando solando o chefe com licença falsificada e eu vou pro olho da rua. Recepcionistas são funcionários públicos. Nista de guilda. Ele não vai deixar que ninguém estrague sua vidinha logo agora. Já o líder do Lâmina de Prata, ele viu que o carrasco era uma garota. E tá doido procurando por ela. Seus companheiros falam que é impossível que ele seja uma garota. Primeiro que ele carrega um martelo enorme. Mas o líder diz ter certeza que é uma garota. Uma garota de cabelos pretos e olhos verdes. Como eles estão precisando de um novo membro para o grupo, o chefe pede um pouco mais de tempo antes deles escolherem alguém, pois ele vai encontrar essa garota. Depois disso, os membros do Lâmina de Prata saíram para fazer compras. Em um beco escuro, um cara tava pistola, pois estava sendo tratado como idiota por todos. De repente, um cavaleiro negro aparece nas costas dele. Todos os aventureiros que se prezem almejam uma dessas. Mas o carrasco, ele é diferente. Nada o interessa. Ele fala que a habilidade dela não era uma segurite que eles utilizam. Era algo diferente. Uma habilidade Daia. Eu vou te encontrar, custe o que custar. De repente, uma brisa forte sopra. Logo na frente dele, uma garota de cabelo preto. Naquele momento, ele percebeu. Aquela era o carrasco. Ele só não imaginava que ela trabalhava como recepcionista numa guilda. Hoje havia pouco movimento na guilda. Ela estava feliz da vida. De repente, o líder dos Lâminas de Prata entrou. Ela ficou se perguntando o que diabos aquele cara estava fazendo ali. Como posso ajudar? Eu quero fazer uma pergunta. Será que fui descoberta? Não pode ser. Eu escondi meu rosto. Minha licença é falsificada e tem nome falso. Ninguém deveria ser capaz de revelar minha identidade. Ele fala que nas ruínas de Belflan havia conhecido uma guerreira com um martelo de guerra enorme. Desde então ele vem procurando por ela. Ele pergunta se ela sabe a quem ele está se referindo. Ela fala que não e tenta disfarçar indo perguntar para suas colegas de trabalho. Entretanto, ele fala que tem uma visão e olfatos aguçados e enxerga bem em lugares escuros. E a guerreira com um martelo de guerra enorme era uma jovem de cabelos pretos e olhos verdes, Alina Clover. Ela logo percebe que deu ruim, mesmo recepcionista numa guilda. Ela viveu uma vida tranquila, porque então ela decidiu solar o dragão das chamas infernais. Ela fala que não queria fazer hora extra e o único jeito era derrotar ele. Ela pergunta se ele sabe o desespero que é passar uma pilha infinita de formulários. Quando você já tá lotado de trabalho, ainda chega mais serviço. Ela pergunta se ele não sente vontade de matar alguém. Ela fala na cara dele que eles são um bando de preguiçosos incompetentes. Por isso ela mesma foi lá e deu um jeito na porra toda. Com suas próprias mãos ela recuperou a sua rotina normal. Agora eu tô tendo que capturar um babaca tentando descobrir minha real identidade. Depois ela fala que não tem a menor intenção de entrar pro grupo dele. E se ele comentar algo sobre isso, vai ficar capado. De volta pra guilda, ela já tá imaginando. Quando ela sair do trabalho, vai passar numa doceria no caminho pra casa. De repente, aquele cara que tava no beco mais cedo começou a fazer a maior gritaria, querendo uma missão secreta. Merda, isso é um sinal de hora extra. Vocês lembram que episódio passado? Aquele cara tava arrumando confusão na guilda, né? Pois então, a Alina foi até lá resolver toda aquela situação. Ela fala que eles não lidam com essas tais de missões secretas. Mas o cara rabugento manda ela parar de ficar dando essas clássicas respostas. Com certeza ela deve estar escondendo a verdade, chamando ela de recepcionista arrogante. Ela pensa que não tem como saber disso. Afinal, essas missões secretas são apenas boatos ridículos espalhados pelos aventureiros. Ela responde falando que as missões gerenciadas pela guilda para aventureiros são todas publicadas no quadro de missões. O cara bate na mesa e ela pensa do porquê não encher ele de porrada aqui mesmo. O cara pega na blusa dela e pergunta se é assim que ela trata um aventureiro respeitado. De repente, o líder dos Espada de Prata aparece. O cara parte pro soco. Com um tapa, ele perde o equilíbrio. Um giro de 90 graus e foi imobilizado. Ele fala que caso esse delinquente metido a macho tente tocar novamente uma recepcionista, não irá escapar tão facilmente. Ele vai embora com o braço deslocado. A Alina agradece pela ajuda. Ele fala que tem muitos aventureiros perigosos nessa região, então é melhor ela não os provocar. E eu acho que você não tá entendendo, meu amigo. A pessoa mais perigosa nessa cidade é essa menina. Ela diz que ele tem total razão. Irá tomar mais cuidado aqui por diante. Mas a propósito, senhor Espada de Prata, o que traz você aqui no nosso balcão no dia de hoje? Você não veio aqui sem motivos, não é? Cagado de medo, ele fala que estava de passagem e mete o pé dali. No dia seguinte, tudo se repete. Você acorda, abre a janela e olha pro sol. Mas agora que ela realmente havia sido descoberta, ela tem que fazer algo pra silenciar aquele cara. Primeiro ela pensa em encher ele de porrada, mas apesar da maneira de como ele age, é um baita figurão dentro da guilda. Se ela espancar ele, com certeza será demitida. A coitada já tá farta disso. Tudo que ela quer, não fazer nada. Fugir da realidade. Ficar em casa pelo resto da vida. No entanto, ela apenas conseguiu um empréstimo pra comprar essa casa porque trabalha como recepcionista na guilda de aventureiros. Um emprego seguro com a alta pontuação de créditos. Com certeza esse é o melhor trabalho do mundo. Custe o que custar, ela nunca será demitida dele. Horas depois, comendo aquele sanduíche do brabo, enquanto aproveitava a bela vista da cidade, ela se pergunta o que aquele cara tem na cabeça. Fica o dia inteiro vagando pelo balcão de missões. Será que ele tá tentando irritar ela? De repente, a miséria aparece lá atrás, falando
falando que aquele realmente é um local agradável. A Alina já puxou o martelão. De hoje ele não passa. Finalmente havia chegado o horário de almoço dela e essa desgraça não a deixa em paz. Ele aproveita para perguntar quando a habilidade Daia dela foi manifestada pela primeira vez. No momento, ninguém sabe o que é preciso para fazer uma habilidade dessa se manifestar. Basicamente, se trata de sorte. Provavelmente isso não foi fácil para ela despertar. E com certeza é um desperdício de talento com ela trabalhando como recepcionista de guilda. Alina fala que é inútil ele continuar indo até o local onde ela trabalha. Eu nunca vou me juntar a essa guilda porca sua. Ela dá as costas e vai embora. Por que, Deus? Fazer logo uma recepcionista manifestar uma habilidade dessa. 2 anos atrás, na cidade Ifuro, o festival anual centenário estava sendo realizado. Uma festa que durou 3 dias e 3 noites. Tá pior do que carnaval. Ela havia acabado de se tornar uma recepcionista de guilda. Ainda não estava acostumada com o trabalho. Então, quase todos os dias ela tinha que fazer várias horas extras. Ela já não aguenta mais. Tudo o que ela queria nesse momento era participar do festival. Entretanto, havia uma lenda. No dia do festival centenário, aquele que fizer o desejo com mais força, terá ele atendido por Deus. Então ela decidiu clamar, pedindo para que possa ficar livre das horas extras. Mas absolutamente nada havia acontecido, não é? Horas depois ela terminou de organizar toda a papelada. Então foi correndo até o festival. Para ela, uma rápida olhadinha já era mais que o suficiente. Porém, chegando lá, tudo já havia acabado. Seus olhos se encheram de água. Ela trabalhou tanto. A única que se esforçou mais do que todos. As recompensas crescentes da guilda. Os aventureiros inúteis que não conseguem derrotar um único chefe. Ela odeia todos esses motivos que a fazem trabalhar várias horas extras. Ela diz não se importar com o que seja. Parar qualquer coisa para parar de fazer horas extras. Ela pede por um grande poder, capaz de derrubar tudo que entrar no seu caminho. Foi aí que um círculo mágico se manifestou embaixo de seus pés. A cena volta para os dias atuais. Aquele merdinha de mais cedo tava falando que iria surrar a Alina. Alguns aventureiros ali haviam capturado um golem de pedra. Ele já pensa em fazer algo com aquilo. A cena volta pro menino de prata, pensando no que ele deve fazer pra Alina olhar pra ele. Oxi. Ou melhor, né? Como fazer pra ela se juntar à guilda espada de prata. Eu tô pensando que ele quer outra coisa. De repente, várias explosões começam a acontecer na cidade. O golem estava atacando aquele cristal que fica no meio da praça. O prata se põe em frente e ativa sua habilidade Luz Encantadora, atraindo completamente a atenção do golem pra si, dando tempo suficiente para os feridos evacuarem o local. Mas é dito que ele não pode enfrentá-lo aquilo sozinho. Afinal, aquele é um golem de ataque, o chefe de uma masmorra. Ele os havia trazido ali através de hipnose para coleta de materiais. Mas de repente ele ficou louco da cabeça. No ombro do golem estava o porco espertinho. Ele se gaba da sua habilidade. Ele diz que está controlando aquela coisa. Nesse exato momento ele deve estar enlouquecendo em seus sonhos. Ele diz que vai esmagar a recepcionista da guilda junto com toda essa cidade. Ele ergue os pés e faz uma enorme broca. O prata precisa fazer algo sobre aquilo. Ele puxa um escudo e ativa sua habilidade Parede de Ferro. O ataque é feito e a força do golpe faz ele ficar de joelhos. Mais um pouquinho ele pode ser amassado. Enquanto isso, a Alina tá poucas ideias com seu chefe. Lembre-se, você deve enviar um relatório de reclamação até o final do dia. Ele só deve estar de brincadeira. Ainda assim, ela vai ter que fazer várias horas extras novamente. Ela ouve uma gritaria no lado de fora e sai pra ver o que é que estava acontecendo. De longe, ela vê um golem atacando a cidade e o porco espertinho em cima do seu ombro. Ela não havia ficado surpresa com aquela atitude. Afinal, ele é um cliente chorão que não entende nenhuma palavra sequer. De repente, o golem lança várias pedras e ela fica desesperada. Ela sai correndo da guilda em direção à sua casa, pedindo para que nada tenha acontecido. Entretanto, chegando lá, dentre todas as casas ao seu redor, a dela foi a única a ser atingida. É azar, muito azar. Ela ainda tem 30 anos para quitar a parcela da casa e já foi destruída. Ela fica boladona e puxa seu martelo de aço inox. Hoje alguém vai morrer. A cena volta pro porco espertinho, com um papinho de vilãozinho. Não importa quem ou quantos ataques sejam feitos, eles não passam de verme frente ao seu poder. De repente, alguém cai do céu, arrancando o braço do golem em um golpe só. Olha só, não é o cara que a guilda tanto procura. Se eu te matar, a guilda vai ficar furiosa, não é? Seu local de cura. Aquela casa era o único lugar que ela poderia curar seu corpo e mente. Depois de um dia exaustivo de trabalho abusivo, era um oásis em meio a uma cidade moderna. Aquela casa havia sido seu paraíso para ela, e agora ele vai morrer. Ela parte pra cima, salta bem alto enquanto manda ele pro inferno. O golem tenta atacar, mas a peixeira passa macia, dividindo ele no meio. Ambos caem arregaçados no chão. Só um golpe e aquela pedra foi quebrada. O porco espetinho tá tremendo de medo. Agora ele vai aprender a nunca destruir propriedade alheia. Ele já toma uma martelada e rapaz, né, que ela largou o aço mesmo. Mas se ela não se contém, só restaria os braços e pernas. Horas mais tarde, a
A coitada não tem pra onde ir. Ela se pergunta o que vai fazer da vida agora. O guri de prata fala que ela pode passar a noite na casa dele. Rapaz, o guri tá atacante. Ela manda que ele não fale coisas estranhas como essa. É claro que ela vai ficar numa pousada, afinal ela tem dinheiro. E por causa daquele maldito cliente chorão, ela ainda vai ter que fazer horas extras. Na praça da cidade, os boatos que o carrasco havia aparecido se estão circulando. O velho diz ter ficado grato por ele ter salvado a cidade, mas agora que ele deu as caras, sua sorte havia acabado. Ele ativa sua habilidade observador do tempo. De volta pra guilda, a Aline ainda estava fazendo horas extras, mas agora o menino prata estava ajudando ela, mas contra sua vontade, porque ela havia mandado ele desaparecer da sua frente. Mas como ele é executivo, ele pode entrar e sair do escritório quando ele quiser. Ele fala que depois de um dia tão cheio como hoje, o melhor se fazer é ir pra casa descansar, mas como que ela não tem casa? Mas aí ela percebeu que limpar depois da preguiça de hoje ainda será ela amanhã. O mais importante, quando se trata de horas extras, ela não consegue reunir nenhum pingo de motivação. Coitada, já tá louca, gente. É isso que acontece quando você trabalha demais. O Protinha havia finalizado alguns documentos ali. Ela corrige, não apenas o conteúdo estava correto, mas também a ordem estava perfeita. Esse cara é do tipo perspicaz, que consegue entender tudo imediatamente com apenas uma única dica. Ao contrário dela, que é completamente desajeitada. Não consegue dominar nada antes de cometer algum erro. Ela fala que ele é irritante. Durante 3 anos ela havia trabalhado duro, mas ele a superou em segundos. E pessoas como ele são a que mais deixa ela irritada. Ela começa a chorar, falando que o mundo é muito irracional com ela, e injusto desde o dia que ela havia nascido. Ele disse que vai cuidar do resto, mas isso só fere seu orgulho como recepcionista. Ele pega um docinho pra ela, mas tudo que havia na sacola era aquela relíquia que ela havia quebrado antes. No meio havia algo escrito: missão aceita. A relíquia começa a brilhar. Algo aparece junto com as informações escritas. O local era o da Torre Giz. A condição de conquista é derrotar todos os chefes do chão. Confirme a aceitação dessa missão com base nas informações acima. No fim, ela deixou tudo na mão do grupo Espada de Prata, porque ela quer evitar a fadiga. No dia seguinte, novamente, ela é manchete do jornal. Aí, aquela menina começou a fantasiar um bocado de coisa sobre o carrasco. Desejou até ser arregaçada com o martelo de guerra dele. Realmente era um martelo, viu? Não fez coisa errada, não. Horas depois, no horário de serviço, o mestre da guilda havia chegado. Esse carrasco é realmente bem ativo. Ele me deixou bastante curioso. Como estão as coisas, senhorita balconista fofa? A Alina fala que tá tudo tranquilo. Então ele pergunta se ela sabe qual é sua habilidade. Ela diz que sim. Ele não apenas pode parar o tempo na cena, mas também permite que ele viaje ao passado. Ela já pensa que ele pode ter retornado no momento que o carrasco havia aparecido na praça da cidade e ter visto seu rosto por debaixo do capuz. Ele fala que conversar ali não é muito conveniente e que ela deve o encontrar na sede da guilda. Novamente ela havia sido descoberta. Com certeza ela vai ser demitida. O Prata fala que o mestre da guilda pode até parecer um pouco assustador, mas se ela explicar tudo, ele não irá culpá-la. Ele manda que ele cale a boca e diz que o odeia. Deseja até que ele bata com o dedo mindinho na quina da cômoda e morra. A cena corta pro campo de treinamento. O negócio vai ser o seguinte: um duelo. O carrasco contra o mestre da guilda. Ela foi desafiada pelo mestre da guilda. Episódio passado, nossa querida CLT acabou tendo sua identidade novamente descoberta. E agora é pelo mestre da guilda, que desafiou ela para um duelo sem perder o emprego. As regras são as seguintes: se o mestre vencer, ela entra para o grupo Espada de Prata. Agora, caso ela vença, a guilda irá deixá-la em paz, garantindo seu cargo como recepcionista, não importa o que aconteça. Na mesma hora, ela já ativou sua habilidade, puxando o martelo de guerra. Ela agradece gentilmente do fundo do seu coração pelo fato do mestre da guilda ter escolhido resolver todo esse assunto na base da violência. E agora, para proteger sua paz, ele vai ter que morrer. Ela salta alto e os pássaros voam. O mestre da guilda ativa sua habilidade, parada temporal, parando o tempo naquele lugar. Ela é mais que um carrasco. É uma fera divina, ou até mesmo um deus maligno. Talvez isso seja pouco diante do poder dela. Ela simplesmente quebrou a barreira do tempo. O velho mal conseguia acreditar naquilo que seus olhos viam, enquanto a Alina quer saber o que estava acontecendo. É como se o tempo houvesse parado. O mestre fala que essa é sua sala de observação, algo que é fora do fluxo do tempo. Por esse motivo, ele deveria ser o único a se mover nesse local. Mas esse não é o caso. O velho simplesmente desistiu do duelo. Assim, do nada. A Alina quer saber o que diabos está rolando. A cena corta para a matriz da Guilda de Aventureiros. O mestre pede desculpas. Afinal, foi ele quem desafiou ela para um duelo. Isso porque ele queria testar suas habilidades em primeira mão. Nos é dito que as habilidades podem ser divididas em 3 partes: os Reigns, os Sigurds e as raras. As Daias são do tipos raríssimas. E uma habilidade do tipo inferior apenas pode ser derrotada por um tipo superior. A habilidade da Alina
supostamente é do tipo Daya. Mas agora, voltando ao assunto, a Aline espera que o chefe mantenha sua palavra e nunca mais a incomode. Você já ouviu falar sobre a Torre Giz? Iniciei uma investigação depois que recebi os relatos do Jade. A Torre Giz é uma nova masmorra. O relatório da missão surgiu daquela relíquia. Era uma missão secreta escondida pelos nossos ancestrais. Mas a Alina tá pouco se lixando pra esse papinho. Ela levanta o mestre da guilda pelo pescoço e pergunta se ele sabe o que isso significa. Significa mais trabalho pra ela. Certeza que vai ter uma explosão de novas missões. E quem vai arcar com todas elas são as recepcionistas. Até que essa merda de masmorra seja vencida, ela vai ter que fazer várias horas extra todos os dias. O mestre fala que essa missão terá vários desafios, mas ela será bem recompensada. Mas nem pensar. Você quer me ajuda só porque vai ser difícil, seu velho? Você havia acabado de falar que iria me deixar em paz. Ela pergunta se ele já havia esquecido do acordo. Desse jeito ela vai trabalhar tanto que vai acabar morrendo. O mestre fala que vai dobrar o número de recepcionista na guilda. Se ela ajudar o grupo Espada de Prata nessa missão, ele promete dobrar o número de recepcionista na guilda. Ela já começa a imaginar. Mesmo com muito trabalho, ela pode colocar mais gente ainda pra trabalhar. Assim ela vai viver em um ambiente de trabalho perfeito, sem horas extras. Aí ela fala que vai quebrar esse galho pro velho, mas só dessa vez. Em troca, ele vai ter que cumprir sua promessa. Dia seguinte, na mansão do grupo, a Alina tava dormindo gostoso. Um quarto cheio de móveis luxuosos. A cama macia e fofa. Ela aproveita pra dormir mais uns 20 minutinhos. Entretanto, o Jade chegou pra atrapalhar a soneca. A cena muda lá pra entrada da Torre Giz. Antes deles entrarem, tem uma apresentação do grupo. Essa guria aí com aparência de Loli. Voz de Loli, jeito de Loli. É a Loli do grupo. O nome dela é Lulule, a curandeira. O outro aqui é o magro negro Lauer. E logicamente que não pode faltar nossa CLT Alina Clover, que ainda não recebeu seu 13º. Enquanto eles caminhavam, notaram que a Alina estava meio pra baixo. Isso porque ela gastou um dos seus dias de folgas pra vir nessa missão. O Jade diz que isso não é grande coisa, mas a mulher ficou pistola. Ela diz que as férias são recompensas para adultos trabalhadores. São os direitos humanos mais preciosos que existem. Lulê aponta para a Torre Giz, que já tá visível. Com certeza eles irão conquistar aquela masmorra rapidinho. A guilda está restringindo informações sobre essa masmorra. Apenas licenciados de primeira classe podem saber sobre ela. Antes de entrar, o Jade entrega uma relíquia produzida especialmente para o grupo Espada de Prata. Um cristal de orientação. Ele avisa o resto do grupo quando um usuário estiver à beira da morte. Já dentro da torre, o Jade pergunta se essa era a primeira vez da Alina lutando em grupo. Na primeira sala tem uma fera mágica. A primeira luta é contra um lobo de guerra, tão grande que parece um chefe de andar. O Jade parte pro ataque, usando sua habilidade para atrair a atenção do inimigo. Depois utiliza sua habilidade Muralha de Ferro. O lobo desfere um ataque, mas sua garra ricocheteiam. Rapidamente ele se recompõe, mas a Alina já chega por cima dando uma martelada direto na cabeça. Um golpe havia sido suficiente para derrotá-lo. Ela pergunta se é assim que se luta em grupo. Pelo jeito esse time vai ser carregado. A Lulule ficou impressionado. Com certeza ela tá querendo taxar essa força. A Alina diz que quando ela crescer vai ser uma ótima curandeira. Mas a menina diz que não é criança não, e é muito mais velha do que a Alina. Ô voz irritante de pernilongo, odeio personagem com voz assim, véi. Beleza. No primeiro piso não havia chefe do andar. Ninguém nunca havia visto uma masmorra como essa. A Alina pergunta se os construtores dessa masmorra haviam sumido de repente. Foi a fúria dos Dayas. Os antigos ancestrais estavam loucos atrás do grande poder. Isso enfureceu os deuses, que decidiram dizimar todos eles. Mas na verdade ninguém sabe ao certo do que aconteceu para eles desaparecerem do nada. Agora já no segundo andar, de repente eles ouviram gritos e correram para ajudar. Chegando lá, a cena era brutal. 3 aventureiros mortos no chão. A cena era tão brutal que foi parcialmente censurada. Lulule tenta curá-los, mas já estavam mortos. A Alina vendo aquilo ficou paralisada. Uma memória do passado havia sido relembrada. Ela observava um aventureiro morto no chão, diante dos seus olhos. O Jade fala para ela não olhar aquilo. Analisando os corpos, todos haviam sido perfurados na altura da barriga. Mas o Jade percebe que havia algo estranho. Entretanto, havia um sobrevivente. Ele diz que foram atacados por um monstro em forma humana, que havia usado uma habilidade. De repente, o morcego ataca o grupo, pois havia sido atraído pelo cheiro de sangue, mas logo foi cortado pela recepcionista Overpower. O Lourinho pergunta se ela é o tal do Carrasco, e também pergunta se ela é amiga do monstro. Afinal, aquela coisa usava a mesma habilidade que a Alina, um círculo mágico branco que invoca armas. Depois disso, tudo foi relatado para o mestre da guilda. O grupo eliminado era o mais forte depois do Espada de Prata, mas não tiveram chance alguma. Por esse motivo, a Torre Giz tem que ser cancelada. Nesse momento, o Rufus entrou na sala, mandando o mestre da guilda deixar de ser covarde. O Jade retruca falando que ele havia sentido na pele os perigos daquela masmorra, mas ele manda o Jade calar a boca. Nada mais o irrita do que saber que ele está no grupo Espada de Prata. Quem deveria estar nesse grupo era ele. O Jade manda ele se acalmar, mas o Rufus ameaça espalhar pra cidade inteira que o Carrasco é um monstro. Escuta só, você vai expulsar o Carrasco do grupo Espada de Prata e vai voltar comigo pra dentro da Torre Giz. O Jade pergunta o que diabos ele tá querendo. Eu quero a relíquia. No fundo da masmorra secreta existe uma relíquia especial. Vocês sabem o que ela oferece? Ela oferece uma habilidade Daya. O Jade diz que não vai arriscar as vidas de seus companheiros para algo sem fundamento, mas
Mas no fim ele não teve escolha a não se aceitar. De volta à mansão, o Jade informou tudo o que havia acontecido para Alina, que eles irão retornar para a Torre Gui, mas agora com o Rufus, e ela vai voltar a ser recepcionista da guilda. Mas ela pergunta se ele não estava dizendo que eles estavam quites para depois ir correndo pedir ajuda para ela. Ele fala que não vai. E sobre o fim das horas extras, irão fazer todo o possível sobre isso. Mas ela tá meio desconfiada. Essa vai ser sua última noite dormindo nessa casa. Ela diz que vai sentir saudade da cama, mas também era a primeira vez que o Jade vê a Alina sem seu uniforme. Ele diz que deu muita sorte em vê-lo usando uma roupa casual. Ela fica envergonhada e manda ele sair fora do quarto. Mas antes dele sair, ela pergunta se eles realmente irão ficar bem. Afinal, o monstro tem a habilidade Daya. Conseguindo ou não, recebemos ordens. Logicamente, se eles encontrarem o bicho, irão fugir na mesma hora. Alina, eu prometo, nós iremos voltar com vida. Ele também fala que ela pode ficar nesse quarto até que a reforma da sua casa esteja pronta. De repente, ela novamente tem memórias do passado. Seu tio era um aventureiro. Ele sempre contava suas aventuras para Alina. E ela dizia que iria ser uma aventureira quando crescer. Mas ele dizia que mulher tem que ter um emprego seguro, como uma recepcionista de guilda. Mas ela queria ser forte para proteger seu tio. E naquele dia eles fizeram uma promessa. Mas no fim, ele acabou morrendo. E sua promessa não foi cumprida. Dia seguinte, ainda muito cedo, ela acordou chorando. Então ela se arrumou para mais um dia de trabalho CLT. Logicamente, ela levou a pedra consigo. De volta à Torre Guis, o Jade estava exausto. Isso se deve pelo constante uso da sua habilidade. O Rufus diz esperar que ela ao menos seja útil. A cena muda para o último andar da Torre Guis. Assim que a porta se abre, o cheiro de sangue se espalha. Um cadáver de monstro cai do teto. E logo à frente, o monstro humanoide que havia sido citado pelo Rufus. Mas ele diz não ser um monstro, e muito menos um humano. Ele se identifica como Shilha, o deus maligno. Ele recita algo em uma lança sushi. Ele lança contra o Jade, que bloqueia com sua habilidade muralha de ferro. A lança ricocheteia, mas seu escudo havia sido danificado. De repente, todos foram pegos em uma jaula de magia. O Rufus fala que o deus maligno está selado dentro dessa dungeon, e seu selo apenas pode ser rompido quando ele absorver almas o suficiente. Então Jade se deu conta. O Rufus havia assassinado covardemente seus companheiros de equipe. Ele havia feito isso para reviver o deus maligno, e assim ganhar uma habilidade Daya. Mas ele teve seu corpo atravessado pela lança do deus maligno, e teve sua alma absorvida. Quanta prodidão, que alma vulgar, pérfida e mesquinha. Agora eu me pergunto, qual será o sabor da alma de vocês? Episódio passado, Jade e seu grupo retornaram para a Torre Guis para enfrentar o deus maligno, Shilha. O episódio 5 inicia na Guilda de Aventureiros, aonde nossa recepcionista Overpower estava fazendo seu trabalho normalmente, mas era nítida sua preocupação com o garoto Jade. A cena corta para a Torre Guis, para o começo da batalha contra o deus maligno Shilha. O Jade pensa que sua habilidade Sigurits não tem chance alguma contra a habilidade Daya. O LoL lançou a magia de fogo, dando início à batalha, mas Shilha debocha, perguntando se isso era uma brincadeira de criança. O Jade pede para Lulule ativar sua habilidade Restauração Sigurd. Shilha arremessa sua lança, arrombando uma pequena parte do escudo, mas graças à habilidade de restauração, suas feridas instantaneamente foram curadas. O Shilha acha essa habilidade impressionante e fala que irá tomá-la para si, recitando uma nova magia, Dreno Daya. Surgindo um enorme espelho, o Jade manda que a Lulule fuja. No entanto, já era tarde demais. O escudo havia sido ativado. Seu cetro havia sumido. Shilha fala que aquilo agora já não é mais necessário. Lulule tenta ativar sua habilidade de regeneração. No entanto, ela já não estava mais sendo ativada. No pescoço do Shilha é visível o brasão dos Dayas, o que quer dizer que ele é a relíquia criada pelos seus ancestrais. Sentença Daya. 3 lanças se manifestam, uma habilidade perfurante. O Jade sabe, se elas acertarem seus companheiros, ambos irão morrer. No entanto, ele não vai permitir que isso aconteça. Ele fala que ele aguenta esses ataques. Ambos devem aproveitar para fugir. O plano dele é o seguinte: ele simplesmente desafiou um deus maligno para um duelo 1 contra 1. Shilha acha isso interessante. O Jade ativa sua habilidade Sangue Sigurds, uma habilidade que atrai todo o ataque do inimigo para o usuário. Mas sem a habilidade de restauração da Lulule, utilizar essa habilidade é basicamente um suicídio. O primeiro ataque é feito, o escudo não tanca e o Jade tem seu corpo atravessado. Mas o Shilha fica surpreso, pois ele ainda está de pé. O Jade fala que ele pode atacar quantas vezes ele quiser. Depois de treinar dias e dias com a Alina, seu corpo havia ficado muito mais resistente. Outro ataque é feito agora na perna. O Jade cai de joelhos. A Lulule corre para ajudá-lo, mas é segurada pelo Lau, que pega e começa a fugir. Parece que seus colegas lhe abandonaram. O Jade sabe que ele precisa distrair o Shiva até que seus companheiros consigam fugir. Por isso ele vai usar seu corpo como escudo. Esse é o trabalho de um tanker. O Shilha fala
fala que ele tem uma vitalidade impressionante. Com certeza será uma refeição digna. A cena corta pro Lauer, que estava ouvindo reclamações da Lulule. Ela fala que eles devem voltar e ajudar o Jade. Mas em que isso irá ajudar? Ele havia acabado de arriscar a vida para que eles pudessem escapar. Eles devem dar o fora desse lugar. No entanto, o chão começou a tremer. Passos são ouvidos. Um monstro havia aparecido bem diante deles. A noite havia caído. O trabalho nunca acaba. As duas estão fazendo horas extras. Se elas terminarem tudo hoje, poderão sair no horário da manhã. A garota pergunta se a Alina estava sabendo sobre as notícias. O carrasco. A Guilda havia desistido de procurá-lo. Ela queria tanto que o carrasco entrasse para a espada de prata. Aliás, ela fala que o bolso da Alina começou a brilhar verde. A Alina tenta esconder, falando que é uma pedra normal. Mas uma pedra normal não brilha dessa maneira. Foi aí que ela se lembrou que a pedra brilha quando um membro do grupo está prestes a perder a vida. Ela fica desesperada e se lembra do passado, quando ela não conseguiu fazer nada para evitar a morte do seu tio. Ela simplesmente saiu correndo. A cena volta para a batalha. Várias espadas cercando o Jade. Shilha quer saber quantas mais ele vai aguentar até que não consiga mais ficar de pé. Parece que eu vou morrer aqui. Eu até que gostava daquele rostinho emburrado que ela tinha. Mas se eu falasse isso, com certeza levaria umas boas marteladas na cabeça. Desde a primeira vez que ele a viu, ele havia se sentido atraído por ela. Ela se faz de adulta para todos, mas no fundo é muito infantil. Ela tenta resolver os problemas da vida na pura força bruta. Seu olhar sem vida quando está trabalhando. A alegria estampada em seu rosto quando vai sair no horário correto. Ele apenas queria ter mais tempo para admirá-la um pouco mais. Ele fala que perto dos ataques do martelo de guerra, os ataques do Shilha não fazem nem cócegas. A cena corta para Alina, se aproximando do portal cristal, mas foi parada pelos guardas que vigiavam o local. Eles a reconhecem como recepcionista da guilda e fala que esse portal apenas leva para umas masmorras. Ela sabe que deve agir o mais rápido possível, mas se os guardas descobrirem, ela será demitida. O vento sopra, uma brisa suave passa, sua expressão muda. Aventureiros estão fardados a morrer. Eles escolhem esse estilo de vida, arriscando suas próprias vidas. Mas ela é diferente. Ela escolheu virar uma recepcionista de guilda, justamente para evitar perder a vida. Ela continua trabalhando mesmo com as dificuldades das horas extras. Ela se pergunta do porquê está abandonando essa vida. Ela não tem obrigação nenhuma em salvá-los. No entanto, ela já havia feito sua escolha, ativar a habilidade. Todos descobriram que ela é o carrasco. Agora já não tem mais volta. Ela manda que eles saiam da frente. Isso se eles não quiserem morrer. De volta à Torre Giz, o Lauer tá na merda, todo lascado. Um golpe do monstro, ele foi contra a parede. Sem seu cajado e a magia da Lulule, ela não passa de um peso morto. O Lauer manda que ela fuja, mas ela é marrenta. Ela se coloca na frente como escudo humano. O monstro ruge e sua expressão muda. No entanto, em poucos segundos, ele teve sua cabeça amassada pelo carrasco. Um golpe foi suficiente. Ela entrega uma poção de cura. Nisso é informado toda a situação. O Jade estava enfrentando sozinho o deus maligno Shilha. É dito que ele devora as almas dos humanos, além de ter uma habilidade do tipo Daya. A Alina fala que vai dar um jeito. A cena corta para a sala onde anteriormente estava acontecendo a batalha. Ali no chão estava o menino Jade, totalmente arregaçado. Ele estava morto. A Alina se desespera, mandando ele acordar. Lágrimas descem do seu rosto, quando de repente ela é atacada. O Shilha se impressiona por ela ter desviado do seu ataque. Parece que outro oponente interessante havia surgido. Ele debocha da Alina, falando que ela havia chegado tarde demais. Ativa a habilidade Moedor Daya. É agora que ele morre. Ela já parte pra cima, uma martelada na caixa dos peitos e ele é arremessado contra a parede. No entanto, ele havia tancado aquele ataque. Ele acha curioso uma mera humana portando a mesma habilidade que um deus maligno. Novamente ele recita Sentença Daya. Várias lâminas cercando a Alina. Ela salta alto, usando o martelo para se defender, mas tem seu braço ferido e sua barriga cortada. Com a dor, ela despenca lá de cima igual uma jaca madura. Duas quicadas no chão, ela tá se contorcendo de dor. Mas um ataque é feito. Agora não tem como ela se defender. No entanto, ela foi defendida pelo resto de escudo que estava sobrando ali do Jade. Ele ainda estava vivo. Sem perder tempo, ela já parte para cima do Shilha, afundando o martelo no seu peito, mas agora sendo soterrado pelos escombros. A Alina pergunta como é que ele ainda estava vivo. Ele responde falando que havia caído no sono, mas ouviu sons arrepiantes no martelo de guerra. Assim que ele ouviu, sabia que não poderia morrer naquele momento. Ele é um cara muito resistente. A coitada cai em lágrimas. O Jade a abraça. Ela fica toda coradinha. Já pode chipar, gente. Já pode chipar.
Ela entrega uma poção de cura, eu acho. Ela havia tomado um pouco enquanto fazia horas extras. Ele já fica todo animadinho, falando que vai beijar ela por tabela. Olha que eu quebro tua... Olha que eu quebro tua cara, hein? Ele bebe com vontade, mas ainda não acabou. O Shilha estava novamente de pé. O buraco em seu peito havia se fechado. Ele havia sobrevivido graças à habilidade da Lulule. É dito que ele precisa ser destruído num golpe só. Caso contrário, irá continuar se regenerando. Shilha fala que os poderes da Alina são semelhantes a dos seres que havia criado ele. É exatamente por isso que ela não tem a mínima chance de vencê-lo. Porque aqueles humanos tolos, todos foram devorados até que não restasse mais ninguém. Aqueles que aniquilaram os ancestrais foram os deuses malignos. A própria natureza diz: os fracos devem ceder aos mais fortes. O Jade sabe que eles não irão vencer, e seu escudo havia sido despedaçado. Contra esse último ataque, ele será o próprio escudo humano. Mas a Alina recusa. O Jade fala que ele é um tanker. Ao menos ele quer morrer defendendo até o fim. Mas ela recusa, já que ele não quer abrir mão de ser um tanker. Ela não vai abrir mão de ser uma recepcionista de guilda. Já puxe o martelão. Um golpe e as espadas foram dispensadas, partindo pra cima com tudo. Os ataques vêm e ela salta. Novamente é brutalmente ferida. Novamente ela se ergue, jurando que um dia ela terá a vida pacífica, com o qual ela sempre sonhou. Vai ter um trabalho tranquilo e voltar pra casa na hora certa. Mas acima de tudo irá garantir que todos retornem pra casa com vida. E se alguém não puder retornar pra casa, ela vai puxar a força bruta. Nesse momento sua aura muda. Ayusa envolve seu martelo de guerra. Em um piscar de olhos, o Shilha havia sido brutalmente atingido. No peito a marca da martelada. Eita bomba do rato. Sentença Daya novamente ativada. Agora não há como ela fugir. 1000 lâminas perfurarão seu coração. Sua alma será oferecida a Shilha, mas a Alina garante que todos voltarão com vida. Até o maníaco suicida do escudo. Espadas. Cortem ela em pedacinhos. 1000 lâminas perfuram a Alina. De repente, uma explosão. Em um piscar de olhos, Shilha, o deus maligno, tem seu braço arrancado. Para completar, em nome da sua paz, Shilha tem seu corpo cortado ao meio. Assim a luta termina. Malditos humanos, esse não é o fim. Outros deuses virão. Surgirá um segundo, um terceiro. Mas para um morto ele já tá falando demais. A Alina já finaliza de uma vez. Agora é hora de retornar para casa. Graças a Alina ninguém bateu as botas. Mas ela tá braba. Teve que largar seu trabalho para ir ajudá-los. Agora vai ter que fazer mais horas extras ainda. Ainda assim, ela pensa que valeu a pena. Agora, uns dias depois, com a morte do Shilha, Lulule recuperou suas habilidades e curou os ferimentos graves dos seus companheiros. Já a Alina pensou que iria ser demitida, mas graças ao mestre da guilda, sua vida voltou ao normal. Sim, e como de costume, ela tá fazendo horas extras. Mas dessa vez, todo arregaçado, todo lascado, todo detonado. O Jade havia ido ajudar ela, mas ela recusa, né? E pergunta de onde ele havia tirado toda essa energia. E é lógico que ele fala que foi pela poção que ela havia dado pra ele, cheia de amor que ela havia tomado a metade. Mas já toma na cara pra ficar esperto. Mas por hoje ela vai aceitar sua ajuda. Uai, nessas horas qualquer ajuda presta, né? Voltar pra casa cedo é tudo que importa. Na manhã do dia seguinte, a Alina havia finalmente terminado seu turno da manhã. Agora ela poderá almoçar em paz. E como recompensa, aquele filé de hambúrguer muito suculento, que tá fazendo maior sucesso na cidade. Mas o que era pra dar certo já deu errado. Um aventureiro chegou querendo fazer uma missão. A Alina tá furiosa. Ele disse que chegou bem na hora de morrer. A vontade de matar é grande. A parte anjo dela fala que não é como se ela não pudesse ajudar esse pobre homem. Mas a sua parte demônio fala que ela não precisa ajudar um cara que claramente está abusando da sua boa vontade. Ele pede desculpa por insistir, mas tá quase na hora do almoço e ele tá morrendo de fome. Quase que ele vai pro mundo dos mortos. Mas ela respirou fundo e assinou a papelada. A cena corta pra ela chamando o gordinho de desgraçado. Estragou a hora do seu lanchinho. Tomara que ele morra 1000 vezes. A menina pergunta do porquê ela simplesmente não negou. Mas se ele tivesse aberto uma reclamação, seria ainda mais trabalho pra ela. Além disso, ela vai fazer de tudo pra curtir o Festival Centenário. Um festival que dura 3 dias e 3 noites. Mas por conta do seu trabalho abusivo, ela não conseguiu participar das edições anteriores. Mas esse ano ela vai sair na hora certa, custe o que custar. É uma época bastante movimentada. Não, movimentada é apelido. É pior que o Carnaval de Salvador. Caso vocês não saibam, durante o Festival Centenário, missões completadas pagam recompensas extras. O que quer dizer que aventureiros esperam o ano todo para invadir a guilda de uma única vez. E vocês sabem como isso acaba, não é? Em morte. Nesse caderno tem um resultado de 2 anos de esforços. Seu cronograma para os 3 dias de carnaval. No primeiro dia ela vai comer todas as comidas. Acarajé, sarapatel, mocotó e feijoada. No terceiro dia vem a atração principal. As incubadas. Agora ela só precisa se livrar das horas extras. Dia seguinte a Lulu tá meio tenebrosa.
fazendo uma planta gritar de dor, misturando gotas de lágrima de planta para uma poção. O Lau ainda não havia se recuperado por completo, então a Lulu fez aquela poção para ele. Suas costelas foram fraturadas, seu pulmão havia sido perfurado, então ele vai ter que tomar essa bomba aí. Se não cura, mata. Assim que bebeu, o moleque perdeu a cor, tirando o gosto de dipirona em gota. Dá pra morrer feliz. Bom, isso é tudo que ela sabe fazer, né? Por isso ela vai se esforçar para cuidar deles. Hoje não só a cidade estava animada, a Alina também estava. Afinal, ela saiu no horário correto. A confeitaria ainda estava aberta. Um privilégio concebido apenas para os vencedores. Hoje as lombrigas vai morrer de glicose. Comprou a loja toda de doce. Havia sobrado uma tortinha de morango. Mas essa aí vai ser disputada com a Lulu. É lógico que ela deixou a tortinha pra Luluzinha. Hoje ela tá de bom humor. Agora a Lulu sabe do porquê o Jade está obcecado na Alina. Essa loja tem os melhores doces da cidade. O Lauer adora gelatina de uva. Por isso a Lulu foi buscar pra ele. Afinal, o coitado tá de cama. A Alina elogia a Lulu, falando que ela é uma ótima curandeira por estar cuidando dos seus colegas. Mas se ela não tivesse aparecido naquele dia, todos eles estariam mortos hoje. A tarde caiu e elas foram embora. Mas logo o Jade apareceu, agradecendo a Alina por ter feito companhia a Lulu. Mas ele ficou surpreso do porquê a Alina não havia ido visitá-lo. Ela pergunta do porquê iria perder seu tempo vendo a cara dele feia. O Jade diz estar se sentindo sozinho agora que ela foi embora. Mas ela tá pouco se lixando, ela prefere sua casa. Mas agradece por ele ter cobrido a reforma da sua casa. A noite caiu e a Lulu vagava sozinha pelas ruas. Num beco alguém a espreitava. Um ruivo com tapa-olho. Faltam 10 dias para o festival centenário. Hoje elas irão trabalhar feito mulas. Agora começa a batalha pelo festival centenário. A menina ali pergunta se ela tá gamada em alguém. Todo mundo sabe que o festival é uma época perfeita para namoradinhos. Mas que papo é esse? Ué, mas que ela não vai com o namoradinho, com quem ela vai? É lógico que ela vai sozinha, né? A garotinha fala que o festival vai estar lotado de casais felizes. E ela vai adentrar sozinha no meio dessa multidão. Ela até queria ir com a Alina, mas infelizmente ela tem um encontro. E sabe com quem ela vai? Não se surpreendam, ela vai com o Carrasco. A Alina dá de testa no chão. A preocupação bateu na hora. Será que ela está sendo enganada por alguém? Que nada, ela vai com o boneco do Carrasco que ela mesmo fez, a brincadeira. De repente o ar ficou tenebroso. Uma gritaria amedrontadora. A porta quase estava sendo derrubada. Eram eles, os aventureiros loucos por dinheiro. Horas depois elas estavam arregaçadas no chão. Finalmente o inferno havia acabado. De onde achou tanta gente? A Alina não queria apelar, mas ela vai ter que dar uma saidinha. Elas devem ter calma e esperar por ela. Com certeza ela vai dar um jeito nessa situação caótica. Ela não vai deixar trabalho atrasado pro dia do festival. A cena corta pro grupo do Jade em treinamento com o novo membro. Na frente deles, um lobo de guerra. O Síbil corre e desvia e contra-ataca, fazendo um ferimento no seu peito. Foi um belo ataque, mas ele abaixou a guarda e tomou na barriga. Seus ferimentos foram graves. A Lulu tenta ajudá-lo, mas nesse momento ela fica paralisada. Memórias traumáticas surgem em sua mente, mas logo ela voltou a si. O Jade percebeu que ela havia ficado hesitante. O Síbil avança novamente, mas sem um plano, sua espada é jogada longe. Com certeza agora ele vai morrer. Mas no alto alguém manda sair de baixo, dividindo um cachorrão no meio. Com um único golpe, o programa foi quebrado. A Alina tá estressada. O Jade tá cagado de medo. Ela quer lhe perguntar alguma coisa. O Síbil, percebendo que é fraco demais, saiu correndo pra ficar mais forte. A cena volta pra Alina. Como vocês já devem saber, ela quer saber o motivo dos caçadores estar lotando a guilda. O mestre da guilda fala que existe uma missão secreta, envolvendo uma relíquia especial com a habilidade Daya. Esse rumor sem fundamento está sendo espalhado pelos aventureiros. A Alina pergunta se esses idiotas acreditam em tudo que é contado. É dito que as pessoas fariam qualquer coisa por uma habilidade Daya. Mas a Alina só quer saber o que ela vai fazer para aplacar a multidão amontoada no seu balcão. O Jade fala que amanhã a guilda irá informar que essa missão secreta não existe. Mas vocês acham que essa gente toda vai dar ouvido a essa mensagem? Que nada! Por isso eles precisam encontrar o responsável por espalhar esses boatos. Até lá, a Alina vai precisar ficar firme e forte. Depois o Jade pergunta se estava tudo bem com a Lulu. Afinal, ela havia ficado hesitante no treinamento mais cedo. Ela fala que nunca havia formado uma equipe com um guerreiro de espada longa. O Lauer pergunta se ela está estranhando seu novo cetro. Afinal, o deus maligno havia destruído o que ela usava. Por isso, eles lhe compraram um novo cetro, feito especialmente para se igualar ao seu anterior. Ela pergunta do porquê. Ela passou vários dias cuidando deles. Se não fosse pelos seus esforços, ainda estariam presos na cama. Ela diz só ter feito o óbvio, mas o óbvio para eles é muito importante. Com isso, a Lulu ficou muito feliz. Dia seguinte, a Alina estava almoçando e trabalhando ao mesmo tempo. Ela diz que estava adiantando suas horas extras. A garotinha fala que ela poderia ir com mais calma. Afinal, ninguém consegue processar formulários tão rápido quanto ela. É por isso que ela tá sempre acumulando muita papelada. Se ela diminuir seu ritmo e deixar que os aventureiros contem seus feitos, acabaria com muito menos trabalho para fazer. Ainda assim, iria ter alguém que iria cuidar dessa papelada. E ela não gosta de trapacear dessa maneira. No fim, a única pessoa que sai ganhando é o patrão. Agora nos é dito que os rumores batem exatamente com o que o Rufus havia dito. Seu objetivo era adquirir uma habilidade Daya, mas a relíquia não existia e no fim acabou
acabou revivendo um deus maligno. Deuses malignos precisam de almas humanas para reviverem. Eles atraem aventureiros para uma falsa masmorra secreta para sacrificá-los. A Alina pergunta o que diabos eles estão fazendo ali. O Jade fala que eles descobriram quem estava fazendo esses falsos rumores. Então ela manda que eles metam o pé dali. Afinal, ela vai fazer de tudo para participar do festival centenário. Mas a papelada é gigantesca. Uma só pessoa não vai conseguir finalizá-la a tempo do festival centenário. Mas ela não tem escolha. O Jade pergunta o que ela faria se houvesse um jeito de acabar com tudo aquilo. É lógico que ele vai oferecer um acordo cheio de segundas intenções. Ele vai ajudar a Alina com a papelada, mas em troca ela vai ter que ir a um encontro com ele. Lógico que ela recusa. Nem por cima do seu cadáver ela aceitaria isso. Mas nesse ritmo ela só vai terminar essa papelada quando estiver banguela. Ela começa a matutar. É verdade que ela não vai conseguir terminar a tempo. Quem quer rir tem que fazer alguém rir. Ela só precisa aguentar um dia com ele. Depois ela só vai precisar curtir os outros 2 dias. Ela vai passar um dia com vontade de vomitar sangue, mas os outros 2 irão compensar. Isso tudo ela falou em voz alta. No fim ela decidiu aceitar, mas contra sua vontade. Ela vai fazer de tudo para participar do festival centenário. Aliás, faltam apenas 6 dias. Meu amigo, Alina matou uma pessoa. Ela descobriu os responsáveis por fazê-la trabalhar várias e várias horas seguidas. E como vocês devem imaginar, ela matou essa pessoa. Vai brincando com a mulher. O episódio 6 começa com a Alina reclamando da vida. Ela fala que vai acabar com a raça daqueles cretinos. Os responsáveis por espalhar esses rumores sobre as relíquias fornecerem habilidade Daya. Quem força ela a fazer várias horas extras deve morrer. Podemos ver que hoje ela tá bem empolgada. A Alina pergunta do porquê ela está vestindo essa capa. A Lulu parece um escudo ambulante com pernas. O Jade fala que essas pessoas estão espalhando rumores entre os novatos. Por isso eles estão utilizando esses disfarces, para que essas pessoas se aproximem dele. Essa roupinha de curandeira branca caiu muito bem na Alina. Ela pergunta que papinho é esse, e o Jade já fica cagado de medo. O Laue fala que quando eles começaram, se sentiram muito felizes por utilizar essas roupas. Agora eu me sinto um aventureiro de verdade. Então eles finalmente chegaram. Essa é a masmorra de Rank C, o local ideal para iniciantes, a Floresta da Eternidade. Esse daí é o Lago da Pedra Mugosa, um local de descanso bastante popular entre os aventureiros. As fontes indicam que os rumores surgem principalmente desse lugar. Por hora eles vão ficar e descansar. O Jade fala pra Alina que aquele lago é muito bonito. Muitas pessoas gostam de apostar e ver quem nada mais rápido até a rocha. Mas a Alina fala que ela não sabe nadar não. O plano do Jade já foi lago abaixo. Ela manda que eles levem a missão a sério. Enquanto isso, o Lau e a Lulu estavam se divertindo no lago. E aqui podemos ver uma enxurrada de fanservice. Já o Jade só consegue imaginar como a Alina ficaria uma gatinha de biquíni. Mas ela pergunta quem lhe deu autorização para imaginar ela de biquíni. Aí o Jade deu uma de passarinho e saiu voando. Depois desses eventos, a tarde havia caído. Eles haviam se reunido ao redor da fogueira. Já faz muito tempo desde a última vez que eles ficaram assim. A última vez foi na época do treinamento da Lulu. A Alina pensava que o grupo Espada de Prata apenas contratava aventureiros com experiência. De fato, na época a Lulu havia acabado de despertar sua habilidade Sigurds, e eles ainda estavam refinando seu trabalho em equipe. Na época ela ficou com tanto medo de um monstro que ela caiu de bunda no chão e teve que usar magia de cura nela mesma. Lógico que ela tem vergonha disso, mas o Jade fala que graças a isso ela se tornou uma curandeira de alto nível, mesmo que ela apenas diga que nasceu com uma habilidade poderosa e que não sabe fazer nada direito. Não há problema nenhum nisso. Ela apenas deve continuar fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. De repente o Jade sente alguém se aproximando. O grupo em questão era de 4 indivíduos, 3 deles encapuzados. O líder tenta se enturmar, perguntando se eles também estavam descansando naquele lugar. O Jade explica que eles estavam testando novas técnicas de combate. O nome desse cara é Hitz. Ele também está planejando descansar naquele lugar. Outra fogueira é acesa, e o Jade continua a conversa com eles, falando que estavam pensando em explorar uma masmorra lucrativa, mas ainda não obtiveram um retorno suficiente. O Hitz fala que havia acontecido mesmo com eles lá no começo, mas de se houver uma maneira de ficar mais forte sem treinar. O Jade entra no jogo, falando que isso seria um sonho impossível. Mas essa dica não é um sonho, e sim uma realidade. Vocês por acaso já ouviram falar nas missões secretas? Missões secretas? Elas revelam masmorras secretas para quem aceita, e os prêmios são relíquias especiais. Relíquias com habilidades Daya, uma categoria suprema de habilidades. Ele pergunta se o Jade não tem interesse em obter uma dessas relíquias, mas já tem um espadão apontado na cara. O Hitz o reconhece como o líder do grupo Espada de Prata. Os demais membros tentam sacar suas espadas, mas já estavam encurralados. O Jade quer saber se eles são os responsáveis pelos rumores, e se foi eles que manipularam o Rufus. O Hitz diz não saber quem é esse tal de Rufus, e tudo que ele faz é repetir aquilo que lhe disseram. Nesse momento alguém sai correndo da mata e tenta apunhalar o Jade pelas costas, mas tem seu ataque bloqueado. De repente ele levou uma
martelada na caixa do tórax. Já caiu todo arregaçado. A Alina chama ele de fofoqueiro de merda. Por culpa deles, talvez ela perca o festival centenário que ela tanto queria ir. E por isso ela vai descer o cacete em geral. O Jade fala pra ela não matar, mas ela tá nem aí pra isso não. Já parte pra cima e dá-lhe com tudo. Mas os miseráveis se teletransportaram. A Alina não gostou nada disso, ela queria era matar. Agora o aventureiro que sentiu o peso do martelo de guerra, cego de um olho e cotó de um braço. A Lulu chama ele de Aiden. Muito tempo atrás eles faziam parte do mesmo grupo. A Lulu pergunta do porquê ele está espalhando esses rumores, mas ele fala que não são rumores. E quem ela pensa que é pra ficar lhe dando lições de moral. Lulu, a assassina. Se eles continuarem ao lado dessa pequenina menina, todos irão morrer. A curandeira assassina que abandona seus colegas sem pensar duas vezes. Mas a Alina não quer saber desse papo de fracassado. Ela já havia avisado e vai avisar de novo. Fofoqueiros como ela não tem vez. O maluco foi amassado pelo martelo, morreu. Se restou alguma coisa foi as roupas. Dia seguinte, resta 4 dias pro festival centenário. A guilda ainda estava lotada, mesmo depois de descobrir os responsáveis pelos boatos. Mas mudando de assunto, por que o Banana do Jade tá ajudando nós com trabalhos atrasados? E seus trabalhos são impecáveis. Ele fala que é um pagamento para poder sair com a Alina em um dos 3 dias de festival. A Layla não tá entendendo nada, como assim um encontro? Mas no fim ela ficou muito feliz. A Alina é linda, mas não tem tanto charme assim. Além dela ter rejeitado todo mundo que havia convidado ela para sair com um sorriso seco no rosto. Ela ficou preocupada da Alina apodrecer nesse emprego de merda. O Jade aqui ficou com ciúmes. A Layla continua falando que a Alina tem muita sorte. Vai sair desse emprego e casar com alguém da realeza. Que nada, ela nunca disse que ia casar com esse traste. Mas a Layla fala que ele é gostosão, corajoso e além de estar na elite de aventureiros. Por qual motivo ela não casaria com um cara desses? Primeiro, tem certas felicidades que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, um docinho depois do trabalho, ficar acordada até tarde na véspera de feriado. E ela não é tapada pra ficar dependendo de dinheiro de homem. A Layla pergunta do porquê o Jade se apaixonou por esse negócio. Ele apenas se encantou pelo seu lado teimoso e atrapalhado dela. Horas depois, a Alina já tava com as vistas turva. Ela sai pra tomar um ar e depois voltar ao trabalho. E ela libera a Layla pra voltar pra casa. Até que hora será que ela vai aguentar? Mas isso não importa. O Jade vai ficar ao lado dela até o fim. A Layla fala que ela é muito gentil. Ela sempre tá lhe ajudando. E sempre fica fazendo horas extras com ela. Mas ela tem a mania de sempre estar assumindo todas as responsabilidades. Ela pergunta se o Jade vai ajudar a Alina com tudo que ela precisa, sem se importar com o que aconteça. Ele fala que é isso que ele quer. Com isso ela vai embora para não ficar de vela. E o Jade só pensa que ele precisa ficar mais forte para proteger a Alina. A cena corta para o salão de audiência da Guilda de Aventureiros, onde era discutido algo sobre o Carrasco. Eles querem saber como o Carrasco havia conseguido derrotar um deus maligno com várias habilidades Daia. Eles não podem depender da força de um desconhecido. Afinal, quem é esse Carrasco? O líder da guilda pede desculpas, mas gostaria de respeitar os desejos do Carrasco. O seu desejo é viver em paz, levando uma vida tranquila sem depender de batalhas. A cena muda pra Lulu, tendo um pesadelo. No sonho ela era perseguida enquanto era chamada de assassina, até que ela tromba com Jade, que havia caído morto no chão. Junto deles dezenas de corpos. Naquela noite ela acordou atordoada. Dia seguinte faltam 3 dias para o festival centenário. A Lulu estava meio cabisbaixa. É dito que o Jade havia pedido ajuda ao seu grupo para um treinamento perigoso e rigoroso. A Lulu pergunta se ele realmente não deseja saber como ela virou uma assassina. O Laue fala que isso não faz diferença alguma, mas ela quer desabafar, coitada. Então o Lau se dispôs a ouvir. Isso foi antes da sua habilidade Sigurd despertar. O Aiden era tanque do grupo antigo. Naquele dia eles tinham entrado na sala do chefe pela primeira vez. Eles estavam felizes e animados, então foram direto pro chefe do andar. Um por um, cada um deles foram derrubados. O magro negro e o espadachim estavam gravemente feridos, beirando a morte certa. Mas ela era muito inexperiente com magia. Sua mana era pouca, apenas o suficiente para salvar uma única pessoa. Ela tinha que decidir quem vive e quem morre, mas ela não conseguiu escolher. Ela dividiu sua mana entre os dois, mas no fim acabaram morrendo. O Laue fala que ela pode se desculpar por não ter sido forte o suficiente, mas o tanque falhou em proteger sua equipe, e os demais em vencer o chefe. Mas ela fala que não conseguiu fazer sua parte. Daí o Laue pergunta se ela continuaria no grupo se ele falasse que era um assassino. A Lulu diz que ele só faria isso se não tivesse outra escolha. Então ela continuaria confiando nele, e isso vale pra ela também, pois ele confia na Lulu que ele conhece, não nas palavras de um cara que ele nunca viu na vida. A cena muda pro Jade no campo de treinamento. Ele havia caído de exaustão. É dito que ele havia ativado 2 habilidades simultaneamente. A Lulu pergunta se ele tá maluco
louco! Ativar duas habilidades ao mesmo tempo causa uma exaustão extrema. Daí uma doutora chega para fazer uma avaliação no Jade. Uma reação causada por abuso de habilidade. Aparentemente apenas chegou ao estágio 2. No terceiro estágio pode causar raciocínio comprometido e alteração na percepção sensorial. Em estágio mais avançado pode acarretar em perda de membros e morte por hemorragia. Além disso, esse é o coração do deus maligno, ou podemos dizer que é a base do seu corpo. Ele está escurecido pelos inúmeros círculos mágicos. Essas são as habilidades Daya. Provavelmente ele poderia utilizar tantas habilidades Daya quanto a quantidade de almas que ele havia absorvido. Se um bicho desse chegasse próximo a uma cidade, seria o fim da humanidade. E sobre os responsáveis pelos rumores, aparentemente o responsável é um cara vestido de preto e usando uma máscara. Na véspera do festival centenário, a Alina havia conseguido finalizar todos os trabalhos. Ela venceu, uma vitória esmagadora. Agora o festival centenário está na palma das suas mãos. Ela ficou tão feliz que convidou o Jade para encher a cara naquela noite. E eles beberam. E ela bebeu e bebeu e bebeu até cair bêbada na mesa. Aí o Jade chamou ela para ir para casa. Mas como ela estava bêbada, ela começou a chamar para alguém chamado Shirode. Você voltou para casa? Adivinha só. Eu me tornei uma recepcionista de guilda. Não vejo a hora de você aceitar uma missão de mim. E dormiu bêbada. Agora o Jade ficou se perguntando: quem é esse Shirode? Seu primeiro amor também havia sido sua primeira desilusão. Todo mundo sabe que a Alina estava ansiosa pelo dia do festival centenário. E bom, ele chegou. No entanto, nem tudo saiu como ela previa. Primeiro que o festival centenário foi atacado pelo grupo do Hits. Sem contar que eles reviveram o deus maligno. Mas sem mais enrolação, simbora pro recap. Na matriz da guilda de aventureiros, alguém estava reclamando pela demora do mestre da guilda. Cada dia ele fica mais velho. O nome dessa formosura é Jéssica. Ela havia ido até lá tratar de negócios. O que ela continha em suas mãos era algo muito precioso. O mestre pergunta se é um livro, mas não é nada disso. Na verdade é uma missão secreta. A Jéssica fala que ele não precisa ficar surpreso. Hoje em dia tem muita gente talentosa dentro da guilda. Ele pergunta onde ela havia encontrado esse livro, mas ela fala que todo informante precisa manter suas fontes em sigilo. Depois disso, nos é dito que as missões secretas não existem apenas dentro das relíquias. Com esse livro, a Jéssica arruma um problemão pra guilda. Por enquanto, ele deve ser guardado no andar mais pequeno. E finalmente, hoje é o dia do festival centenário. No relógio bateu meia-noite, dando início ao festival Curtição. O Jade fala que só de ver o sorriso dela em seu rosto, já pode morrer em paz. No fundo, ela é apenas uma garotinha inocente, cansada de tantas horas extras e de tanto estresse do dia a dia. Lá no fundo, bem lá no fundo, bem longe lá no fundo, ela é uma pessoa muito fofa. Ela fica toda vermelhinha e manda ele parar de enrolação. Hoje ela vai conquistar o festival todo. Cena corta pra prisão subterrânea da guilda de aventureiros. Lá dentro estava a Lulu. Enquanto andava, começou a se lembrar daquelas pessoas a chamando de assassina. O Laue, vendo isso, fala que é melhor ela deixar isso pra lá. Mas ela fala que não havia pedido para que ele viesse com ela. Ele pode ir curtir seu festivalzinho se quiser. Mas ele tá preocupado com a Lulu. Ele não vai deixar que ela fique andando por aí sozinha. Aí ele pergunta o que a Lulu vai falar pra ele. Um cara que apenas coloca a culpa na morte do seu grupo na curandeira. Com certeza não irá dar ouvidos à voz da razão. E ela sabe muito bem disso. Entretanto, se ela tivesse tomado melhores escolhas naquele momento, ou se sua habilidade tivesse despertado, talvez ninguém tivesse morrido. O Laue se irrita com essa baboseira. Ele fala que muitas coisas aconteceram no seu passado, mas agora ela é sua companheira. Nenhum deles considera ela uma inútil, muito menos uma assassina. Ela nunca deve se esquecer dessas palavras. Lacrimejando, ela pensa que eles são muito gentis com ela, sempre gentis e acolhedores. Ela vai embora do grupo, de volta ao festival. A Alina tava atacando as barraquinhas de lanche, comprou uma coxa de frango e mandou pra dentro com cerveja geladinha. Chega, tava derretendo na boca. Todos estavam se dizendo, bui, mas é tão magrinha. Pra onde vai essa comida toda? Ele pergunta. A resposta dela é que, pra aliviar seu estresse, ela submete seus órgãos digestivos a sessões intensas de guludice. Ou seja, ela vai continuar comendo. Aí o Jade pergunta qual vai ser o próximo prato. Ela já comeu todos os pratos principais. Agora ela vai comer um docinho. Lá na praça principal tem uma loja vendendo uma sobremesa repleta de frutinhas. Dito isso, Jade a chama. Mas ela ficou meio tímida quando ele lhe deu a mão. Ele fala que é porque a praça vai estar lotadaça. E por isso eles devem ir de mão dadas para ela não se perder. Mas ela fala que não será necessário. O coitado fala que esperou tanto por esse momento. Só que a Alina estava sempre com comida nas mãos. Por isso ele não vai deixar essa oportunidade passar. A Alina responde dizendo que gosta de comer enquanto anda. E por que andaria de mão dadas com ele? Daí ela se lembra da promessa que havia feito com Jade. Por isso ela agradece. Agora no 10º andar da prisão subterrânea. Olha aí, o miserável ainda tá vivo. Ele pergunta
pergunta se a Lulu havia ido até lá pra rir da sua cara. A Lulu tenta se desculpar, mas ele pergunta se ela acha que ele sempre foi assim cruel. Depois de ter perdido seu grupo, ele tentou ficar forte. Um dia suas habilidades despertaram. Mesmo com um único braço, ele ainda poderia ser um tanker elite. Daí ele virou a mesa. Iria fazer tudo que ele pudesse pra conseguir uma habilidade Daya, só pra poder matar a Lulu. O Laue entra na conversa e fala que aquele cara não tava ouvindo mais nada. Tudo que ela disser será uma perda de tempo. Enquanto ela saía, ele batia na grade, a chamando de assassina. Tempo depois, podemos ver ele fedendo no chão. Ele sabe que, na verdade, o verdadeiro assassino é ele mesmo. Nesse momento, o Hitz aparece. Ele tinha alguns assuntos para tratar no andar inferior, então ele decidiu salvar seu colega no caminho. O Hokkaido vai fazer uma baguncinha no festival. Na confusão, eles irão aproveitar para fugir. Depois diz que não tem nada demais andar de mão dadas, mas não gosta de ficar com suas mãos ocupadas. Logo à frente estava acontecendo um show de mágica. Todos estavam encantados, mas a Alina percebeu que havia algo estranho. De repente, todos começaram a ser congelados. Ela esperou tanto tempo por esse dia, e ele finalmente havia chegado, depois de muitas horas extras. Agora ele vai morrer, enquanto na prisão subterrânea, o Laue e a Lulu se encontraram com um grupo do Hitz. O Laue corre e pergunta o que eles estavam fazendo ali. O Hitz diz que o mestre da guilda havia mandado ele soltar o Aiden, mas o Laue sabe que isso é mentira, e abre ali mesmo, aceitando a missão na frente do grupo Espada de Prata. Ou seja, eles devem se juntar a eles nessa missão. Em outras palavras, eles foram convidados para visitar um deus maligno. Dito isso, o Hitz ativa sua habilidade de teleporte e some. Já a Aline estava deprimida. Lá se vão seus dias de festival, até a cerimônia de descanso das almas. Mas o Jade chega com boas notícias, o show vai continuar. Ninguém havia se ferido. Lógico que isso deixou a Alina feliz da vida. Nesse momento, o Laue e a Lulu chegaram correndo e contam tudo que havia acontecido sobre a ressurreição de um deus maligno. O Jade fala que vai buscar seus equipamentos, mas antes pede para que a Alina não se preocupe. Eles irão dar conta do recado. Ele sabe o quanto a Alina estava ansiosa para curtir o festival centenário. Lá no fundo, o festival já havia recomeçado. A Alina fica pensativa por alguns segundos, mas acaba agarrando o Jade. Ela também vai nessa missão. Afinal, ela não quer que nenhum deles seja morto. Na Floresta da Eternidade, um andar oculto que levava à verdadeira masmorra da floresta. Daí o grupo do Hitz havia chegado. Mal tiveram chance de respirar e já foram atacados pelo Laue. Mas o Hitz sabe que ele não pode matar. O maluco simplesmente explodiu. Uma habilidade inútil. Ela anula todos os ataques, mas custa a própria vida. Se tá morto, não pode receber dano, né? Daí o Jade pergunta do porquê eles querem reviver um deus maligno. Não é óbvio? Vocês, membros do grupo Espada de Prata, abençoados com boas habilidades. Minha habilidade só serve pra fugir, e por isso eu sou rejeitado. Afinal, por que essas drogas de habilidade existem? Quem ganha boas habilidades tem a vida ganha, mas quem não recebe vive no lixo. Certo dia, um homem de preto me disse: a injustiça desse mundo só pode ser destruída com outra injustiça. E para isso eu preciso ressuscitar um deus maligno. Mas como é de se imaginar, ele teve seu corpo perfurado, caindo morto no chão, enquanto era pisoteado por um deus maligno. Ou melhor, as lolis malignas. Elas ativam suas habilidades Daya. Uma fez e a outra copiou. Isso porque as duas são uma só pessoa. O Jade é bufado. A deusa acha ele bonitão, e por isso vai ficar com a alma dele. Ela dispara e a Alina aparece com seu martelo de guerra. Para um deus maligno, seus ataques são fracos. Ela salta e amassa uma das lolis, mas é como se ela tivesse acertado nada. A outra tenta atacar, mas a Alina desvia e amassa ela também. Outra vez é como se ela tivesse acertado nada. Elas simplesmente se regeneraram. Elas já tinham avisado antes. Viena e Fiena são uma única pessoa. E agora, como é que vai derrotar essa porra? Vocês lembram que a Viena e a Fiena são uma única pessoa. Essas duas darão trabalhão pra serem derrotadas. O único jeito é destruir seus núcleos simultaneamente. Caso contrário, elas irão continuar se regenerando. Só que a Alina fala que nem ela é capaz de fazer isso. Só que esse é o único jeito que foi encontrado. A Fiena fala que elas precisam comer mais pessoas para ganhar mais habilidades Daya. Talvez indo até a superfície ela encontre mais alimento. Mas primeiro ela vai começar comendo o Jade. Ele diz que vai lidar com a Viena, enquanto a Alina vai cuidar da Fiena. Só que a Alina tá preocupada. Será que ele consegue dar conta apenas com a habilidade Sigurds? Ele pede para que ela não se preocupe, afinal ele já tem um plano formulado. Dito isso, ambos partem pro ataque. De fato, as habilidades do Jade não são capazes de parar o único ataque de um deus maligno. A Fiena dispara, o Jade desvia. Ele vai apostar tudo nesse único golpe, encarcando seu escudo no chão, ativando sua habilidade Parede Sigurds. Essa habilidade não amplia os status do usuário, mas se uma habilidade diferente for colocada sobrepondo a magia anterior, a Fiena fala que isso não vai dar certo. O Jade ativa sua Convergência, a habilidade composta. Seu escudo fica com aspecto flamejante, facilmente defendendo um ataque de um deus maligno. Sem perder tempo, ele transfere a habilidade do escudo para sua espada, perfurando
a garganta da Viena, enquanto Alina cortava a cabeça da Viena, fazendo as duas serem reduzidas a pó. Só que ainda não havia acabado. O Jade sentiu uma dor descomunal. Essa é a penalidade por usar duas habilidades. A Alina chega ali preocupada com seu macho, mas ele fala que estava tudo bem. Ela pergunta quando foi que ele havia adquirido aquelas habilidades. Ele chama isso de trunfo pelos seus esforços. Só que a Fienne e a Viena já estavam vivas novamente. Ela disse ter ficado surpresa. Realmente, caras gostosão são diferentes de todos os outros. Ainda assim é muito humilhante. Daí a Viena atira no figurante para conseguir outra habilidade Daya. Mas no último segundo ele foi salvo pelo Lauer, que carrega ele pra longe. Afinal, se ele for comido, geral ali vai estar na merda. Nesse momento a Viena morde o pescoço da Fiena, arrancando o núcleo na força do ódio. Eles haviam irritado elas, e agora irão pagar. Em suas costas, braços começam a surgir. As duas haviam se tornado uma única pessoa. Seu nome é Vilfina, disparando duas flechas simultaneamente. Agora elas podem fazer curva no ar. A Alina tenta se defender, mas a flecha gruda no seu martelo, fazendo ele explodir e desaparecer. A outra perfura sua barriga, fazendo ela cair no chão de tanta dor. O Jade, diante dessa situação, pega a Alina e a leva pra longe. Afinal, aquela ferida não era nada normal. A habilidade de cura da Lulu não fazia efeito algum. O Jade pede para que ela retire a Sigurite Revive que ele havia lançado sobre ele, e que lance sobre a Alina. A Lulu faz o que ele pediu, só que a ferida não fechava. Essa era uma arte concebida pela própria morte, o que significa que em pouco tempo ela vai ser morta. A Viena fala que isso é péssimo, afinal ela era muito chata, mas com sua morte ela irá conseguir uma nova habilidade Daya. O Jade manda que ela cale a boca. Ele não vai deixar que a Alina seja morta, não importa o que aconteça. Ela pergunta se ele vai começar a se rastejar no chão. O Jade fala que vai ganhar tempo. Enquanto isso, a Lulu deve cuidar da Alina. A Viena dispara, o Jade desvia enquanto ativava novamente a habilidade composta. Só que seu corpo já havia chegado no limite. Ele mal conseguia ficar de pé e acabou caindo pateticamente na frente do seu inimigo. A Viena pergunta se ele deitou para dormir. Afinal, ele não pode fazer nada sozinho, fraco ao ponto de não conseguir proteger ninguém. Então ele deve observar a alma da sua amada sendo devorada, enquanto calmamente ela mirava. O Jade desesperadamente pensava em uma brecha, uma maneira de distraí-la. Então ele a chama de fracassada. Ela manda que ele repita o que havia dito, e novamente ele a chama de fracassada. Ela atira sua flecha para mostrar quem realmente é o fracassado ali. Ela odeia provocações estúpidas. O Jade fala que o emblema Daya pela metade em seu rosto, quando ela havia se tornado uma só com a Viena, o emblema não havia sido completado. Elas podem se regenerar, mas seus corpos são frágeis, e quando elas se unem, perde a capacidade de raciocínio, ou seja, viram uma burra. O Jade fala que para um deus maligno elas parecem bastante inúteis. Elas não são duas, nem muito menos uma. São apenas um fracasso que nunca chegaram a uma conclusão. Os antigos ancestrais usaram meios emblemas para marcar aqueles que são fracasso, e isso acaba fazendo a Viena perder a cabeça. Elas a chama de falha, quando não é nada além de comida. Ele vai ser o primeiro a ser comido, e vai ser cortado em pedaços, para experimentar a dor mais agonizante da sua vida. O Jade fala que não vai ceder tão facilmente. Ele ativa sua habilidade composta novamente, mesmo com seu corpo no limite. A Viena atira e a cena corta para Alina. A Lulu já havia tentado de tudo, mas nada funcionava. Novamente, por sua causa, um companheiro vai morrer. Ela pede desculpa por não conseguir fazer absolutamente nada. Só que a Alina responde falando que isso é bom. A Lulu pede para que ela não se mova, caso contrário sua ferida irá se abrir. Só que a Alina não liga para isso. Se eles perderem, ela vai morrer de qualquer jeito. Ela não quer perder ninguém ali, nem mesmo o idiota do Jade. Então ela vai lutar mesmo estando agonizando de dor. Pra ela não importa quanta dor ela esteja sentindo. Ela ativa sua habilidade e puxa seu martelo de guerra. A Lulu pensa no que ela estava fazendo. Ela estava com tanta raiva de si própria por permanecer uma curandeira mesmo depois de ter falhado miseravelmente. Ela não quer permanecer uma assassina. Ela quer ficar mais forte. Por esse motivo, ela vai curar as feridas da Alina, custe o que custar. Mesmo ela não estando convencida que pode fazer isso. O Jade já havia lhe mostrado o seu potencial. Ela ativa sua habilidade Sigurite Revive por 2 vezes consecutivas, levando seu corpo ao limite. Mesmo estando prestes a perder a consciência, ela continua ativando e ativando e ativando sua habilidade. Suas mãos estavam queimadas. Todo seu corpo doía, só que todos eles acreditavam em seu potencial. Ela quer salvar a Alina, e esse é o seu trabalho. Ativa a habilidade de Sigurite Revive. No lado de fora, o Lauer estava deixando o maluco simplesmente traumatizado. Ele puxou o cara pelo pescoço e disse pra ele nunca mais mostrar sua cara nojenta perto da Lulu novamente. Caso contrário, vai perder os ovos. Enquanto isso, ela dava seu melhor para fechar as feridas da Alina, e ela conseguiu. No entanto, a Alina já não estava mais consciente. A Lulu tenta acordá-la, só que ela também caiu
de exaustão. Enquanto o Jade estava na merda, ele mal sabia o que estava fazendo. Ele já estava desistindo. Não há nada que ele possa fazer. Até que uma flecha vem e tudo fica escuro. A cerimônia de descanso das almas. Um cenário para enviar as almas de aventureiros mortos para uma vida melhor. Dizem que isso conforta as almas daqueles que foram deixados para trás. Só que ela já estava cansada de ficar sozinha. Nesse momento, a pedra começou a brilhar no seu bolso. Vendo aquilo, ela desperta do seu sonho. No momento que o Jade iria ser morto, ela arremessou seu martelo, desviando a trajetória da bala. O Jade fica feliz em ver que a Lulu havia conseguido. E logo em seguida, ele cai desacordado no chão. A Viena pergunta qual o significado daquilo. Já era pra Alina estar morta. A Alina diz que não importa quantas vezes ela batam nela, ela não vai morrer. A Viena fala que ela não é nada além de comida. E pega a Viena pelo pescoço e novamente se transforma na Viu-Fina. A Alina tava boladona. Primeiro, explodiram o festival centenário. Depois, ela tenta tomar o que é precioso pra ela, seus amigos. A Alina fala que não importa o que ela seja, um deus ou um deus maligno, ela vai fazer com que eles se arrependam. Já ativa sua habilidade Dia Break. A Viu-Fina dispara várias flechas desesperadamente, mas nada adiantou. O martelo de guerra atravessou pescoço. Com isso, a Alina finaliza mais um deus maligno, bota pra conta. Essa luta acabou levando a noite inteira. A Lulu só despertou horas depois. Ela ficou feliz quando viu que a Alina ainda estava viva. O Jade fala que sempre acreditou no potencial da Lulu, mas ela fala que sabe que caso tivesse sozinha nunca teria conseguido. Ela sempre odiou a Sigurd Revive. Nunca entendeu como uma habilidade dessa acabou sendo dela. Mas depois dela ter finalmente conseguido proteger a todos, ela finalmente havia entendido e passou a amar essa habilidade. Por isso ela quer passar o resto da sua vida fazendo o seu melhor pro grupo. Naquela noite a festa estava a todo vapor. Era o último dia do festival. Logicamente que o Jade chegou para terminar seu encontro com a Alina, mas ela não curtiu muito não. Mas no fim ela chamou o Jade para ajudar ela com algo. Na praça principal estava acontecendo a cerimônia de descanso das almas. Ela pediu pro Jade acender seu vaso. Ela fala que um aventureiro que ela conhecia faleceu quando ela ainda era muito pequena. O nome dele era Shirode. Ela pede para que o Jade não acabe morto também. Só que logo após isso ela ficou toda tímida, tentando justificar o que ela havia dito. Mas no fim acabou confundindo ainda mais as coisas. O Jade fala que não pretende morrer por nada nesse mundo, senão pelo seu martelo de guerra. Só que ele quase morreu hoje. Aí aquele gordinho que a Alina lutou pra não matá-lo, chegou perguntando se ela tava no encontro. Mas obviamente que ela negou. Nunca que ela iria no encontro com esse cara. Daí ele agradece por ela ter ajudado ele naquele dia. Fizeram até um brinde no nome dela. Ela ficou feliz com isso. Seu peito ficou quente, muito quente. Tão quente que ela botou os três no seu devido lugar. Se eles se aproximarem novamente do seu balcão quando estiver lotado, só para lhe dar mais trabalho e mais horas extras, eles irão experimentar o martelo grosso. Depois disso, o Festival das Almas finalmente começou. Só que as pessoas estavam felizes. O Jade fala que ninguém nunca derramou uma lágrima sequer nesse evento. Dessa forma, as almas não partem triste para o céu. Daí o Lau e a Lulu se juntaram ao grupo para festejar a noite toda. Só que a Alina tem que trabalhar amanhã cedinho. A Lulu fala que é sem chances. No fim, ela teve que aceitar. Então ela vai beber com todo o seu coração. Ainda assim, ela pensou que iria se sentir triste e solitária ou deprimida nesse dia. Mas com tanta coisa acontecendo, ela não teve tempo de sentir assim. Afinal, ela já não está mais solitária. Agora ela tem amigos ao seu lado. Amigos que ela daria a vida para proteger. No episódio passado, vimos que a Alina havia derrotado outro deus Dia, e agora ela voltou a virar uma aluna. Finalmente, uma nova remessa de recepcionistas estão sendo treinadas, e uma das alunas é a própria Alina. Será que agora essa mulher vai ter seus dias tão aclamados de folgas? Então, simbora para mais um vídeo. Se tu for novo nesse canal, não esquece de fortalecer deixando o like e sua inscrição. O episódio começa dentro da masmorra repleta de aranhas caranguejeiras. A Alina chama elas de malditas, que ficam se mantendo confortavelmente em suas teias, impedindo que esses caçadores inúteis completem a masmorra. Novamente a fazendo trabalhar por várias horas consecutivas. Uma martelada e a bicha foi reduzida a cinzas. A Alina simplesmente rompeu as paredes até a sala principal, onde estava localizado o chefe da masmorra. Algo nunca antes visto. Do jeito que as coisas estavam indo, ela não iria poder comparecer ao treinamento dos novos funcionários. Para acabar com suas horas extras, elas devem morrer. Os aventureiros inúteis devem morrer. Monstros miseráveis, ela vai matar todos eles. O Jade fala que as caranguejeiras nunca imaginaram que seriam mortas por uma recepcionista de guilda raivosa. Ele
pergunta do porquê ela precisa passar pelo treinamento de novos recrutas. A resposta é bem simples: para acabar com suas horas extras permanentemente. Em algum momento, o contador da guilda estava fazendo várias horas extras. A sede da guilda começou a defender uma reforma trabalhista para encontrar a forma mais apropriada de reduzir ou acabar com as horas extras de trabalho. A sede da guilda concordou em fazer um acordo especial com a guilda que a Alina trabalha. Ela ficou feliz com isso. Finalmente iria receber novas recepcionistas. Só que o acordo era: aquele que enviar a melhor sugestão receberá uma folga no dia do seu aniversário. Isso acabou com as esperanças dela. A coitada ali tá igual brasileira, aceitando qualquer coisa, querendo uma folga no dia do seu aniversário. Essa porcaria se repete todos os anos. E todos os anos ela continua fazendo várias e várias horas extras. De repente ela percebe: olha, o dia do aniversário chegou. E sabe como ela comemora? Vai pra casa, deita e dorme. O mestre da guilda havia dito que iria fornecer novas recepcionistas, mas até que esse dia chegue, a coitada da Alina vai querer um dia de folga no seu aniversário. Parece que a estrutura para os novos funcionários é uma tal de Rosetta Hilmberry, a responsável por transformar várias recepcionistas sem graça em garotas populares. Uma lenda viva. Foi ela quem escolheu os uniformes para recepcionistas, a advocacia e o manual de atendimento ao cliente. Só que a Alina não se importa com nada disso. O que realmente é incrível são suas habilidades administrativas. Quando 3 novas masmorras foram descobertas, o balcão lotou de marmanjo. Diz a lenda que ela lidou com todos eles sozinha. Um feito sobre-humano. E se a Alina descobrir o seu segredo que ultrapassa a compreensão humana, vai receber muito mais do que apenas um dia de folga no seu aniversário. Só que elas estavam presas fazendo horas extras por causa das aranhas. Aí a Alina foi lá e resolveu tudo sozinha. Foi por esse motivo que ela foi com os espadas de prata até a missão. O Jade pergunta quando vai ser o aniversário dela, mas é lógico que ela não falou. A Lulu fala que seu grupo vai ter um papel de instrutor no treinamento desse ano. Aí ela fica cabisbaixa, sabe que o Jade vai estar lá. Conhecendo ele, ela sabe que ele vai ficar observando ela o tempo todo. Ele fala que talvez seja isso que ele faria, mas ele percebeu se realmente ele quiser conquistar a Alina, vai precisar mudar sua maneira como age. Ele só vai fazer coisas que melhorem a opinião da Alina sobre ele. Ela manda que ele cale a boca, respire fundo e continue vivendo sua vida. Isso já vai ser o suficiente para ele fornecer uma opinião favorável. O treinamento vai durar 3 dias e 3 noites. Se ele tentar puxar assunto com ela, vai se arrepender amargamente. Dia seguinte, na sede da Guilda de Aventureiros, onde originalmente era uma masmorra. 15 anos atrás, o grupo Espada de Prata, de 2 gerações atrás, conquistou aquela fortaleza Ash, uma masmorra de rank S. Lá no fundo, o Jade estava observando a Alina. Não só ele, aquele grupo de moleques que ficam secando as garotas também. Eles estavam olhando pra Alina, uma linda garota de cabelos pretos e olhos de jade, firme de comissão frontal, abundante de comissão traseira, tão fofa que dá vontade de protegê-la. Mas o Jade não estava gostando nada daqueles olhares em cima da sua garota. Ele se contém pra não estragar o dia da Alina, mas vai lembrar do rosto de cada um deles. Essa gente na estátua são membros do grupo Espada de Prata de 2 gerações passadas, que arriscaram suas vidas para conquistar essa masmorra. De repente o tempo para. O mestre da guilda havia ido fazer uma visitinha pra Alina. Ela havia salvado sua pele novamente. Graças a ela, todos voltaram com vida daquela terrível batalha. Mas a Alina não quer saber de nada. Ela quer que ele mantenha sua palavra sobre contratar novas recepcionistas para a guilda. Mas o velho esqueceu da sua promessa e dá uma desculpinha fajuda, falando que estava lidando com isso. A Alina fala que horas extras não esperam. Ele quem está no comando da guilda. Ele deve cumprir com sua promessa. Morrendo de medo de ser amassado pelo martelo grosso, ele fala que vai resolver isso o mais rápido possível. Antes de ir embora, ele fala que vai precisar da ajuda dela novamente da próxima vez. O tempo volta e agora elas irão observar uma batalha de demonstração do grupo Espada de Prata da geração atual. As garotas caíram no grito com a performance magnífica do Jade. Logicamente que elas estavam apaixonadas pelo homem. Todas, exceto a Alina, é claro. Depois o Jade foi falar com elas pessoalmente. A Alina jura que caso ele grite seu nome na frente dessas garotas todas, iria acabar com ele. A guria ali tá apavorada. Mas o Jade simplesmente a ignorou. Essa era a tal melhoria de imagem. Por mais que a Alina não queira ele toda hora em cima dela, não acho que ela esteja gostando dessas mugangas todas em cima dele. No final do dia, elas finalmente haviam chegado na sala de treinamento. A Alina fala que essa casa é velha. Há rumores que fantasmas aparecem nesse edifício. Mas a Alina não tá nem aí pra isso, já foi entrando. As duas irão ficar no mesmo quarto. De repente, o vento sopra na janela, fazendo um barulho aterrorizante. Uma paisagem de filme de terror. De repente, ruídos são ouvidos vindo do corredor. A menina que eu não consigo lembrar do nome fala que é o White Ghost de Dalku. A Alina abre a porta.
Mas era apenas a Lulu. O grupo do Jade também vai ficar nesse lugar. Então ela quer dividir o mesmo quarto que a Alina. Apaguem as luzes. É hora da história de terror. É dito que essas coisas acontecem desde o início de tudo. Esse lugar está conectado ao mundo dos mortos. Membros de vários grupos simplesmente desaparecem nesse lugar, sem deixar qualquer rastros, sem vestígios de ataques de criaturas mágicas. Mesmo que procurem, não serão encontradas. Até hoje, pessoas dizem avistar um indivíduo de capa preta, um suposto fantasma de aventureiros mortos pelo deus da morte. Só que a Alina não tá nem pra essa história. A garotinha ali fala que não importa o que aconteça, a Alina tem que ganhar as férias no dia do seu aniversário. Então se pega no Jade pra ele fazer uma grande festa. Só que a Alina não quer ver esse cara no dia do seu aniversário. Nesse dia ela vai dormir até tarde, depois fazer uma leve refeição, logo em seguida voltar pra cama, e quando estiver com fome vai encher o bucho. Em outras palavras, ela só vai comer e dormir, nada melhor, espancando as dificuldades dessa sociedade cruel para ter um minuto de lazer. A menina pergunta se ela havia brigado com o Jade, afinal ela estava sendo evitada. Daí a Lulu fala que isso faz parte do plano do Jade, intencionalmente evitando seguir ou falar com a Alina. Ela diz que isso tornou sua vida muito mais fácil, mas será que ela não sente falta dele? Ela fala que sim, mas manter a distância faz parte do trabalho de uma recepcionista de guilda. A Lulu pergunta se ela não começou a gostar nem um pouquinho do Jade. Logicamente que não, enquanto a outra é louca de paixão pelo carrasco. Enquanto isso, o Jade e o Lau estão reunindo informações sobre o Homem de Preto, o responsável por fornecer ideias sobre missões secretas para aventureiros, sendo seu principal objetivo reviver um deus maligno. Provavelmente é um X9 na guilda. A habilidade do Hits apenas servia para escapar de lugares. Na guilda, apenas um certo número de pessoas recebem permissões para entrar no andar subterrâneo. No dia seguinte, as aulas para a recepcionista de guilda com a famosa Rosetta Hamberg começaram. Depois de várias horas de palestras, agora se inicia a sessão de perguntas. A velha nem fechou a boca e a Alina já havia levantado a sua mão. Ela foi direto ao ponto. Como uma recepcionista de guilda pode ser capaz de evitar as várias horas extras? A velha logo percebe que ela não é uma simples recruta. Em resposta à coragem da Alina, ela vai lhe ensinar um método de evitar as várias horas extras. É só trabalhar 100 horas extra todos os meses. Isso inclui seus dias de folga. E que porra é essa? Escravidão? Nem escravo trabalha tanto assim. Mas há um jeito de fazer isso ser tranquilo. É só imaginar que seu trabalho vai deixar os clientes felizes. O trabalho só é doloroso porque você acha o trabalho trabalhoso. Se você alcança esse estado mental, pode se internar porque você já ficou doido. A esperança da Alina foram pelo ralo. Essa velha é viciada em trabalho. Cara, depois disso a Alina entrou em depressão sinistra, chegando ao ponto de ficar feliz ao ver o rosto do Jade. Vocês estão sabendo que o Jade começou a ignorar a Alina, tudo para conquistar a garotona. Todavia o efeito foi o completo oposto. Bom, foi isso que a própria havia dito. Mas claramente a Alina estava sentindo falta do chamego do Jade. Depois do momento de depressão que ela teve, ela voltou a frequentar as aulas normalmente, não com tanta empolgação como antes. Enquanto estava perdida em seus pensamentos, ela escuta suas colegas de classe falando sobre o Jade e o quanto elegante ele estava no dia da demonstração. E como os boatos dele estar frequentemente visitando a guilda em Folly, elas dizem ficar com inveja. Mas a Alina pensa que não há nada pra ficar com inveja. Todavia, tudo que importa agora são suas férias de aniversário. Ela tem que pensar em um jeito de acelerar o fluxo de trabalho. Observa na janela. Ela nota que o Jade estava acenando pra ela do lado de fora. Ela fica assustada com a hipótese dele gritar seu nome no meio da aula. Mas assim como ele chegou, ele saiu. A Alina fica pensativa. Ele é tão irritante que chega a ser um saco ficar perto dele. Por esse motivo, ela não consegue fingir um sorriso, muito menos bancar profissional. Ela até solta que fica difícil esconder seus sentimentos por ele. Após pensar isso, ela fica se auto-interrogando. Por exemplo, do porquê dela ficar tão confusa quando tá perto dele. A cena volta pro Jade. Recentemente ele desapontou o alto escalão da guilda de caçadores. O grupo Espada de Prata só tem reputação por produzir resultados. Por esse motivo eles precisam de aventureiros bons suficientes para que não sujem esse nome. E ele não se encaixa mais nessa categoria. Todavia o mestre da guilda decide lhe dar uma última chance. O Glenn, que estava logo à frente, percebe a presença do Jade. Ele fala que já fazem 15 anos. Como todos sabem, o grupo Espada de Prata conquistou a fortaleza há 15 anos atrás. Todavia todo o grupo foi dizimado, apenas restando ele como sobrevivente. Entre os mortos estava a curandeira de alto nível, Rinroth, a sua própria filha. Hoje é aniversário de sua morte. O Jade estava meio pra baixo. O mestre Glenn fala que quando a donzela enfrentou os deuses malignos, o Jade se manteve firme, mesmo com sua habilidade Sigurds. Isso faz dele forte, e com certeza um deles será o mestre da guilda. Pouco tempo depois do mestre da guilda ter ido embora, a secretária dele aparece perguntando se o Jade havia visto. Ele fala que conversaram e logo em seguida ele foi embora. O Jade aproveita para perguntar se tem algo rolando.
mas ela fala que não tem autorização para lhe contar. Ainda assim, ela pergunta se o Jade suspeita que ele é o Homem de Preto, mas ele não seria louco o suficiente para colocar todos em perigo. Ainda assim, ele é o tipo de homem que usa suas habilidades para fugir. Quando a papelada no escritório se acumula até o teto. Antigamente ele era frio, teimoso e egoísta. As pessoas até duvidavam que ele tinha uma alma humana. Em certo momento, algo fez mudar, ao adotar aquela criança que ele criou como sua própria filha. Até o dia que ela morreu. Logo após isso, a tarde caiu. As aulas terminaram. A Alina e sua fiel companheira Layla estavam mortas de cansaço. Ainda que a Layla tenha dormido durante toda a aula. Ela acordou foi mais cansada. A Alina só não caiu no sono porque ela estava reservando um lado de cada vez. Primeiro ela dormia do lado esquerdo, depois ela dormia do lado direito. A Layla fala que nunca teve tanta pena de alguém como ela tem agora. Depois disso ela foi correndo até o refeitório. Vocês lembram do moleque que tava secando a Alina, né? Pois então, o cara que já tem um rosto gravado pelo Jade se aproximou dela, falando que sua voz era fofa e que dentre todas a recepcionista de guilda, ela é a mais gostosa. A Alina fica enojada. Ele se aproxima com a cara de segundas intenções, falando que adoraria ensinar a Alina tudo que ele sabe. Todavia ela tenta se retirar, mas é impedida pelo moleque nojento. Ele pergunta se ela vai dormir na sala de treinamento. A Alina já tava furiosa, e esse cara não sabe com quem tá mexendo. Sorte dele que o Jade chegou. Chamou ele para aliviar seu estresse. O moleque mudou de cor na hora. Meteu foi o pé. O Jade fala que ela deve tomar cuidado, mesmo estando dentro da matriz da Guilda de Aventureiros. Ele se retira, mas é segurado pela Alina. Ela agradece por ele ter salvado ela, mas o Jade não esboça nenhuma reação. Antigamente ele iria gritar sem parar, e ela ficaria reclamando do seu grude. Ela fica de saco cheio, e fala que essa operação dele tá surtindo efeito contrário. Ela fica confusa quando ele está distante. Uai, ele pergunta se ela tá irritada. Totalmente pimentão, ela responde que não. É totalmente ao contrário. É estranho quando um cara que não sabe deixar ela em paz simplesmente esquece da sua existência. Toda fofinha, ela pede que ele pare de ficar lhe dando gelo. Afinal, ela ficou magoada com tudo isso. O Jade pede desculpas e agradece. Afinal, ele não entende nada sobre esse assunto. A Alina fala que ele é uma porta, mas ela não se incomoda com isso. Na verdade, ela até gosta. Depois disso, a Layla chegou com a sacola de comida. Aproveitando a presença do Jade, ela pergunta se ele sabe sobre os boatos de um deus da morte na sala de treinamento, que pode estar escondido nas sombras, disfarçado com roupas pretas. O Jade não sabe de nada não, mas vai passar a noite na sala de treinamento. Dito isso, uma nova masmorra foi descoberta. Essa com 7 andares. Os balcões da guilda estão lotados. Ninguém tava dando conta. Ou seja, quando as aulas acabarem vai ser um banho de sangue. A Alina fala que elas estão ocupadas com treinamento. Nesse caso, elas podem esquecer o mundo lá fora, mas é aquele ditado: você corre do trabalho e o trabalho corre até você. Nesse caso, o trabalho alcançou a Alina. Tiveram que fazer horas extras até mesmo fora do trabalho. E lá se vai sua pequena parcela de dias tranquilos. Hoje a noite vai ser longa. A Layla já colocou sua marra-assombração ali, sal grosso tirado de Atlântida. Enquanto isso, na sala de treinamento, o Jade estava tentando unificar suas habilidades. Todavia, os efeitos colaterais batem no cérebro. Mesmo estando no seu limite, ele deseja continuar, mas foi convencido pelos seus colegas a fazer uma pausinha. Parece que esse tal de Deus da Morte é o Homem de Preto. O principal suspeito é o mestre da guilda, mesmo sendo contraditório. Afinal, se ele quisesse reviver um Deus da Morte, ele teria que se livrar da Alina primeiro. Todavia, essa resposta só vai ser respondida quando eles capturarem o Homem de Preto. Agora, na sala de pesquisa da matriz da guilda, a doutora estava fazendo suas pesquisas sobre o núcleo das irmãs Viena e Fiena, até que alguém adentrou na sala. Logo atrás dela estava o Cavaleiro da Morte. Ela pega a relíquia e tenta fugir, mas foi apagada. A cena volta pra Alina, que já havia caído no sono, a coitada. A Layla estava morrendo de medo. Ficou sozinha naquele quarto sombrio, enquanto o vento sopra e a luz piscava. O corvo mia e a Layla fica desesperada. Ela tenta acordar a Alina, mas a menina tem um sono de mamute. De repente, passos em frente ao quarto. Lentamente, a porta começa a ser aberta, até que ela escuta uma voz no pé do ouvido. Era um ghost. Parece que o Jade mandou o moleque de terra na cara. A Layla pegou seu sal grosso e começou a repreender aquela assombração. Daí a Alina acordou. Ela percebeu que até os mortos estavam tentando atrapalhar seu trabalho. Ela encheu o punho e largou o aço no fantasma. Na mesma hora, o bicho morreu de novo. Ele havia possuído o traste de mais cedo. Na sala de treinamento, todo o grupo do Jade estava arregaçado no chão. Levaram seus corpos ao máximo no treinamento. Tudo isso para ficar mais forte. A Alina pergunta o que diabos ele estava fazendo deitado no chão sujo. Elas foram avisar ter visto um fantasma. Provavelmente o cara foi possuído por uma alma penada. Mas como a Alina socou o bicho com tanta força, ele foi exorcizado. Logo, a Layla avistou um vulto preto passando rapidamente próximos a ele. O Jade ativa sua habilidade e percebe que alguém estava correndo logo à frente. Eles correm atrás e deixam a pobre Layla sozinha no meio daquela escuridão. O cara havia sumido dentro da hospedaria. Iluminando o local, a Alina foi a primeira a perceber sua presença. E é como se ela soubesse quem aquela pessoa é. Todavia era uma armadilha. E eles caíram dentro do buraco sem fim. Próximo episódio intitulado: Pode até ser uma cilada, mas eu devo seguir em frente.
Walter. Cara, a protagonista descobriu que o mestre da guilda realmente era o traidor. Ele a manipulou para que ela matasse deuses malignos, assim conseguindo seu núcleo para despertar uma habilidade lendária, capaz de fazer saltos temporais. Tudo isso para reviver sua filha que foi morta durante a conquista de uma masmorra de Rank S, simplesmente queimada viva. Mas nem tudo saiu como ele imaginava, e acabou perdendo a cabeça depois de ver sua filha sendo morta várias e várias vezes. Tudo isso aconteceu logo após eles terem caído dentro daquele buraco. O Jade acabou servindo de colchão para Alina. Todavia ele fala que não se importava dela ficar sentada em cima dele por mais um tempo. A Alina manda que ele morra e nunca mais acorde. O grupo inteiro estava reunido. O buraco havia se fechado. O Jade não sabia sobre a existência desse lugar dentro da matriz da guilda. A Lulu fala que com certeza esse é o mundo dos mortos. Tudo culpa daquele deus maligno que leva os aventureiros para o mundo dos mortos. Mas é dito que um deus maligno não usaria um truque tão barato quanto esse. O Jade supõe que eles estão no andar secreto da Fortaleza das Cinzas. Muitos aventureiros acabaram sendo vítimas dessa armadilha. Normalmente andares secretos costumam ser desafio de altíssimo nível. Se eles se separarem, a chance de sobrevivência é basicamente zero. A Alina já estava ficando doida da cabeça. Ela fala que estava ficando surtada só com a descoberta da masmorra de 7 andares. E ele ainda fala que essa droga de masmorra ancestral tem um andar que nunca foi descoberto. Alguém vai acabar morrendo nessa brincadeira. Primeiro, suas esperanças de acabar de uma vez com suas horas extras foram obliteradas pela velha masoquista. Um fantasma apareceu impedindo dela fazer seu trabalho. A coitada havia chegado no seu limite. Bom, o Jade fala que sempre que o seu trabalho estiver pesado demais, ele sempre vai ficar ao seu lado para ajudá-la. A Lulu pergunta se já que não foi um deus da morte que jogou eles dentro desse buraco, provavelmente foi o Homem de Preto. E a resposta estava correta. O Homem de Preto estava bem diante dos seus olhos. O Jade não havia sentido sua presença. Foi como se ele tivesse parado o tempo ou se teletransportado. Ele simplesmente tira sua máscara, revelando sua verdadeira identidade, deixando todos espantados. A real identidade do Homem de Preto era o mestre da guilda. A Alina fala que aquilo é uma pegadinha de mau gosto, mas ele fala que tudo agora estava acabado e vai contar com sua ajuda. O Jade sabia sobre sua verdadeira identidade e era isso que ele queria lhe perguntar ontem à tarde, mas o Glenn mudou de assunto e começou a falar sobre sua filha. Ele ficou aliviado quando o Jade desistiu de tocar nesse assunto. Ele é um bom garoto, mas também um tanto ingênuo. Ele deveria tê-lo interrogado assim que começou a suspeitar, mesmo sendo o mestre da guilda no qual ele tanto confiava. Essa ingenuidade ainda vai acabar matando todos os seus companheiros. O Jade ordena que ele explique o motivo por trás disso tudo. O Jade mais do que ninguém sabe que ele deveria tê-lo pressionado assim que começou a suspeitar da sua lealdade, mas ele havia dito que confiava no seu grupo. Ele quer saber se o mestre da guilda havia lhe dado tratamento especial só para usá-los como peça de xadrez. O Glenn desaparece e reaparece logo atrás deles, mandando que o sigam. A Alina pergunta quando o Jade havia começado a suspeitar do mestre da guilda. Ele fala que foi quando o Hitz entrou na prisão subterrânea, como também na biblioteca da guilda. Com certeza o mestre da guilda facilitou as coisas para ele, mesmo estando relutantes, eles decidem segui-lo. No passado, essa garota havia sido abandonada. O antigo mestre da guilda ofereceu ela aos cuidados do Glenn. A princípio ele recusou, mandando que ele a levasse para um orfanato. É dito que ele é um homem que abandona seus companheiros com muita facilidade, uma atitude típica de um homem sem nenhum pingo de humanidade. A garota estava em treinamento para ter uma família, treinamento para amar e ser amada. No fim ele acabou aceitando cuidar daquele pitoco de gente. No salão daquele andar secreto estava seu túmulo. Foi naquele lugar, há 15 anos atrás, que todo o grupo Espada de Prata foi quase aniquilado por completo. Faltava um único golpe para finalizar o chefe da sala, mas em um único instante todos eles foram carbonizados. Ele foi o único que havia conseguido sobreviver. Agora ele descobriu uma maneira de trazer os mortos de volta à vida. Ele reformou a Fortaleza das Cinzas, transformando ela na matriz da guilda, mantendo esse lugar exatamente como há 15 anos atrás. Quanto mais as coisas mudam, mais esforço é para voltar ao passado. Mas em uma ruína vazia ele consegue voltar bem longe ao passado. O Jade fala que mesmo que ele faça isso, apenas irá conseguir ficar observando tudo. Todavia é possível distorcer as leis da natureza mudando o passado, mas para isso é necessário um poder de um núcleo de um deus maligno. Ele se tornou mestre da guilda para obter esse núcleo, uma posição ideal para encontrar missões secretas e o poder de desafiar os deuses. Entretanto, mesmo depois de uma década, ele não conseguiu encontrar um aventureiro capaz de enfrentar um deus maligno. Foi aí que ele conheceu a Alina, alguém capaz de bater de frente e derrotar um deus maligno. Basicamente, seu plano sempre foi usar a Alina para enfrentar essas criaturas. Ele também havia usado o Rufus e o Hitz, fazendo tudo que estava ao seu alcance para completar seu objetivo. Mas havia um problema em todo o seu plano, que sua peça-chave era uma recepcionista de guilda. Por isso ele jogou o Jade para cima daqueles deuses malignos. O Jade ficou furioso e socou sua cara com muita força. O miserável não se importou nada com os sentimentos da Alina. Ela lutava para não acabar perdendo outro ente querido, abusando do seu trauma psicológico para benefício próprio. A Alina fala que ela que deveria estar mais irritada nessa situação toda, mas ela só pede para que ele não meta ela nesses perrengues. Ele fala que quando havia perdido as esperanças, uma pessoa lhe deu motivos para viver. Foi ele que lhe ensinou a trazer
trazer pessoas de volta à vida. Ele quer mudar seu passado e viveu até hoje para esse único objetivo. E agora, finalmente, ele tem essa oportunidade. Ele nunca superou a morte da sua filha. Usar os poderes de um deus maligno para trazer sua filha de volta à vida. Esse é o real objetivo do Homem de Preto. O Jade pergunta o que ele pensa que vai conseguir usando o coração de um deus maligno criado pelos seus antigos ancestrais. O mestre da guilda fala que é um erro essa sua afirmação. O núcleo não é o coração, mas o seu verdadeiro poder só é despertado quando implantado no corpo humano. Até agora, os deuses que eles haviam enfrentado eram meros humanos que abandonaram sua própria humanidade, abrindo mão da própria alma para obter um poder fora da compreensão humana. A Alina fala que isso é impossível, trazer os mortos de volta à vida. Até ele deveria saber disso. Todavia, o Glenn sempre foi um cara orgulhoso demais para expressar seus sentimentos em palavras. Ele amava sua filha e se preocupava com ela. Sempre que ele saía para trabalhar, ele lia seu testamento várias e várias vezes. Sua filha tinha um objetivo: entrar para os Espada de Prata, só para ficar fazendo companhia a ele durante todo o tempo, porque ela amava o seu pai. Um aventureiro pode morrer a qualquer momento, então ela decidiu dizer que o amava assim que teve chance. Ela esperava uma resposta do seu pai, mas ele nunca conseguiu dizer. Afinal, ele somente adotou ela porque foi forçado. Ele quer saber o que é preciso fazer para que ela comece a odiar essa casa e vá embora. Dito isso, ela não sabe. Ela só sabe sobre os tipos de pessoas que a assustam de verdade. Antes ela morava em um beco. Ninguém lhe dava atenção. Quando tinha fome, ninguém lhe dava de comer. Todo mundo passava fingindo que não havia, mas o Glenn continuou ao seu lado, mesmo sendo forçado a isso. Ele olhava e conversava com ela. Por isso ela o ama. Esse é o último pedido que ele faz para Alina. Ele vai usar sua própria alma para ativar o núcleo. Sua consciência vai ser consumida. Ele quer que a Alina o mate com suas próprias mãos. Ativando a habilidade Dia, seu braço começa a se transformar. Seu corpo se contorce de dor. A Alina vê seu passado, no exato momento que a filha do Glenn voltou ao pó diante dos seus olhos. O homem encapuzado apareceu e lhe deu poder para fugir dessa dor. Nesse momento, ele já havia voltado ao passado várias e várias vezes. A Alina parte para cima com a intenção de arrancar seu braço esquerdo, mas ele se teleporta e volta mais uma vez ao passado. Só que mesmo depois dele ter abandonado sua própria humanidade e causado tanta dor para os outros, é assim que tudo termina, com sua filha voltando ao pó. Nesse momento, sua alma já havia sido completamente absorvida. Seu braço e todo o seu corpo foi dominado pela escuridão. Em sua testa, o brasão dos antigos ancestrais. Um deus maligno capaz de voltar no tempo. Diachronos. A Alina foi a única a ver seu teletransporte e o episódio acaba com ela sendo atacada. E agora? Como é que vai derrotar um cara que é capaz de voltar no tempo, parar o tempo e se teletransportar no tempo? Deixa o like. O último episódio é da semana que vem. Mano, como vimos no episódio passado, a Alina foi a primeira a ser atacada. Rapidamente ela conseguiu contra-atacar. Todavia ele desapareceu diante dos seus olhos, se teletransportando para a frente da ilha do grupo. O Laue corre para sua defesa, mas foi chutado para longe, caindo sem consciência no chão. A Lulu corre para curá-lo, mas recebeu um soco poderoso no estômago, sendo arremessada a vários metros de distância. Felizmente ela não morreu. Isso porque o corpo do Glenn ainda não havia sido completamente possuído. O Glenn havia deixado sua alma ser consumida para conseguir ativar o núcleo do deus maligno. Ainda mesmo com todo esse poder percorrendo seu corpo, ele se conteve, evitando a morte dos seus companheiros. Provavelmente, se o núcleo for destruído, eles irão conseguir trazer o mestre da guilda de volta a si. Todavia, se ele perder, ele morre. O Jade supõe que ele vai ser o próximo a ser atacado. Nesse caso, ele vai distraí-lo, enquanto a Alina deve aguardar o momento perfeito para atacar. O Jade corre em sua direção, mas em um piscar de olhos ele foi fortemente atingido. Sem tempo para pensar, recebeu outro golpe na barriga, caindo de joelhos ao chão. Novamente ele recebeu um golpe nas costas. A Alina não havia conseguido enxergar nenhum dos seus movimentos, muito menos iria conseguir desviar no puro reflexo. Sem falar que não há brechas para um contra-ataque. Em milésimos de segundo ele havia dropado em suas costas. A Alina tenta atacar, mas foi golpeada e pisoteada enquanto ainda estava caída no chão. O Jade corre ao seu resgate, mas é impossível atingir o inimigo que consegue burlar o espaço-tempo. O deus maligno fala que o Jade continua lutando como sempre, deixando claro que ele retém as memórias do Glenn. O Jade salta pra cima dele, mas seus movimentos são muito lentos, então ele decide ativar sua habilidade Fera Sigurds. Ele pergunta o que o Jade espera fazer com essa porcaria de habilidade, instantaneamente se teletransportando diante dos seus olhos, dando um soco na sua cara, que faz ele cair quase inconsciente no chão. O deus maligno ergue segurando sua cabeça, enquanto pergunta se ele sabe do porquê ele não havia matado seus companheiros. A resposta é bem simples, para que ele pense que ele era incapaz de matar, fazendo que o Jade abaixasse sua guarda. Essa resposta faz que o Jade tenha total certeza. Ele até pode ter se tornado um deus maligno, mas ainda é o mestre da guilda, um cara sagaz, frio e calculista. Novamente ele ativa sua habilidade Fera Sigurds,
mas agora junto com a habilidade de sobreposição, uma junção de 3 habilidades. O Laue dá o suporte necessário. Arrogante, o deus fala que isso é perca de tempo, atacando Jade pelas costas, mas dessa vez ele conseguiu prever seus movimentos, não uma, mas 2 vezes, deixando o deus maligno incrivelmente surpreso. Isso se deve porque os olhos do Jade agora conseguem chegar ao presente e o futuro, deixando claro os pequenos movimentos feitos pelo Glenn assim que ele se move, mas o fluxo intenso de informações estava literalmente derretendo seu cérebro. Mas graças à restauração Sigurd da Lulu, ele não estava sendo afetado. O Laue ataca criando uma densa névoa, abrindo uma brecha para Alina atacar com força total, atingindo o deus maligno com tanta força que ele foi arremessado para trás. Sem deixar tempo para pensar, novamente ela o acerta, o arremessando brutalmente contra a parede de concreto puro, já saltando para cima dele para matar ele de uma vez. O deus maligno, vendo que estava prestes a ser morto, para o espaço-tempo. Arrogante, ele fala que a Alina nunca iria superar as habilidades de um deus maligno, mas como é de se imaginar, ela rompeu a barreira do tempo e espaço, o golpeando várias e várias vezes, conseguindo arremessar sua arma para longe. Ele fica se perguntando de onde vem tanto poder, um poder capaz de superar a habilidade Daya. A Alina seriamente manda que ele volte a ser o Glenn de sempre, caso contrário vai ser esmagado junto com seu núcleo, mas ele começa a tentar abalar seu psicológico, perguntando se ela não gostaria de rever um ente querido que já foi morto, se ela permitir que ele devore todas as pessoas dentro desse prédio. Ele é capaz de ver o passado desolador da Alina, mas ela não caiu nesse papinho. Ela sabe que é impossível trazer os mortos de volta à vida. Ele fala que é um tanto egoísta da sua parte. Ela perde um amigo e simplesmente pula pro próximo, mas a Alina não tá nem aí pra isso. Ela nunca se viu como uma pessoa pura ou correta. Ela simplesmente se esforça ao máximo para nunca mais sentir aquela dor, enquanto o Glenn fica tentando reviver sua filha morta. Isso só torna as lembranças do seu tempo juntos inúteis. As memórias são a força daqueles que continuam vivendo, a força para sair da cama quando você não tem vontade de se levantar, a força para fazer aquele esforço no trabalho, a força para seguir em frente mais um dia. Antes dele ter pensado em apelar para esse plano estúpido de trazer sua filha de volta à vida, ele deveria ter apreciado as lembranças do pouco tempo que eles tiveram junto. E acima de tudo, é óbvio, ele deve cumprir sua promessa e acabar com suas horas extras. Ela fala isso enquanto simplesmente arranca o braço dele, fazendo que o Glenn retorne o controle do seu corpo. Ele cai no berro, enquanto no fundo ele se perguntava do porquê não conseguiu proteger a sua filha. E o arrependimento bateu por não ter lhe dito a verdade, não ter dito que a amava. Algumas semanas se passaram. A Alina voltou ao seu trabalho normalmente, e como sempre ela estava lotada de trabalho acumulado. Não só ela como a Layla, que conseguiu desenvolver a técnica da Alina, descansando um olho de cada vez. Mas nesse caso ela estava basicamente dormindo, porque a Alina fala que ela deve descansar um olho de cada vez enquanto trabalha. Coisa de maluco. O Jade aparece por lá, deixando a Alina estressada. Ela fala que tá muito ocupada. O Jade sabe disso, então ela pergunta o que diabos ele tá querendo. Bom, ele havia ido até lá para avisar que o Glenn havia cortado. Todo o grupo estava reunido para se encontrar com o mestre da guilda. O coitado do Laue estava todo quebrado, mesmo com a Lulu tendo usado magia de cura. Isso se deve pelo motivo de seus ossos terem furado vários dos órgãos do seu corpo. A secretária do mestre Glenn aparece agradecendo a todos por terem salvado a vida dele. Ele ficou sem braço, mas tá vivo. Ele pergunta do porquê não foi morto. Parece que o velho ainda está guardando mágoas. Bom, ele fala que isso nunca vai sumir. Ele não havia conseguido ativar o núcleo por completo, então continuou vivo se mantendo humano. Sua habilidade Daya foi desfeita. Abusou da sua posição como mestre da guilda. Usou aventureiros para benefício próprio. Se ele tivesse morrido, teria alcançado a redenção. A Alina manda que ele pare de reclamar igual um bebezão. Ele fez uma promessa que vale mais do que sua vida. E aí dele que diga que esqueceu que queria acabar com suas horas extras de trabalho abusivo. Tá na hora dele resolver essa parada aí. Ou ele tá pensando que a Alina tem algum motivo pra manter esse traste vivo. Se ele achou que iria se livrar da sua promessa morrendo, achou errado. Enquanto ela tiver horas extras, ele não vai morrer. O Jade pergunta se esse tão aclamado dia sem horas extras um dia irá chegar. Agora o Glenn não tem mais direito à sua própria morte. Basicamente é isso. A Alina agarrou ele pelo pescoço e pergunta se ela abandonar seu cargo e for direto pra casa, sua pilha de trabalho iria diminuir no dia seguinte. Óbvio que não. Ela vai continuar existindo até que a Alina vá lá e enfrente ela de cara. Dito isso, ele já sabe o que precisa fazer no próximo remanejamento. Com certeza essa ameaça ficou cravada na alma dele. Dito isso, Jade quer que ele conte tudo o que sabe sobre os deuses malignos e seu núcleo, e o responsável por espalhar essas informações. O mestre da guilda fala que não quer esconder, mas caso ele revele, vai acabar envolvendo todos eles em uma calamidade ainda maior. E quando ele foi falar o nome do responsável, sentiu uma dor descomunal em
em seu crânio. A Lulu tenta ajudá-lo, mas a sua habilidade havia sido repelida. O mestre da guilda havia esquecido de tudo que ele sabia sobre aquela pessoa. Basicamente, perda de arquivo. A habilidade da Lulu repelida. O que significa que essa pessoa usou uma habilidade dia. Mas essa gente estava preguiçosa demais. A Alina colocou todo mundo para trabalhar. Uma pilha de papelada para cada um deles. E só vai sair dali quando terminarem tudo. A Layla foi a primeira a terminar seu trabalho. Humildemente, ela se oferece para ajudar a Alina. Mas ela fala que a Layla pode ir para sua casa. Lógico que ela meteu o pé antes que a Alina mudasse de ideia. Tempo depois, o Jade chamou a Alina para conversar. E lhe deu um presente. Mas ela já havia dito que não iria entrar para o grupo Espada de Prata. Todavia, esse cristal estava com um defeito. Esse daí não brilha. Afinal, ninguém quer que seu cristal comece a brilhar. Esse cristal simboliza o desejo que ninguém morra. Tá, a Alina pergunta do porquê ele estava lhe dando esse negócio. Ele fala que se sente mal pelo que aconteceu durante o treinamento. A famosa Operação Limpa Barra. Mas até parece que ela vai perdoar ele só porque ganhou um mimo. Sem graça, o Jade fala que ninguém vai morrer e que ele vai ficar forte o suficiente para enfrentar um deus maligno, pois ele quer ver a Alina sorrindo todos os dias. No fim, ela aceitou porque sabe que ele não vai morrer. Daí o maluco do Jade fala que no aniversário dela vai lhe dar um casarão. Mas ela fala que não quer não, afinal já tem uma casa. Mas pra ela o presente perfeito seria sair na hora certa. Mas como é que sai? Sendo que a papelada triplicou. Isso não tem fim, é culpa daquele chefe. Enquanto ele estiver vivo, as horas extras não irão terminar. Ela mesma vai dar um jeito nessa parada. Já reúne o grupo da masmorra partindo pra cima do boss, mandando ele pro inferno junto com as horas extras, que não irão acabar tão cedo.